colocado uma roupa mais chique. Então, meu querido professor Hermes veio prestigiar, muito obrigado. Silvina, Ale, Alcides, vários nomes que eu conheço aqui, Marcelo, muito bom. Obrigado por terem vindo. Gente, o pessoal está entrando aqui, acho que todo mundo estranhando, né? Mais um café entre amigos começando, um sábado lindo, as pessoas se preocupando assim, cadê a professora Manolita, né? Que está aqui a Samara hoje, estranhando que ela não está aqui no nosso café entre amigos. A nossa saudosa professora Manolita pediu desculpas, mas ela teve que se ausentar neste café. Disse que caso ela consiga, ela ainda dá uma passadinha aqui para estar conosco, para prestigiar aí o professor Evandro. O professor Sadal, presidente da Angrade, também tinha um compromisso familiar inadiável e também não poderá estar conosco nesta manhã. De todo modo, ambos aí agradeceram demais a sua vinda, professor, né? Seja muito bem-vindo à Angrade. Aqui o café é um espaço para a gente discutir, para a gente conversar, se aprofundar, debater, de várias temáticas. Então, muito obrigada, né, pela sua vinda, pelo aceite no nosso convite. O professor Evandro é titular do programa de pós-graduação em administração, é coordenador e professor do mestrado em comportamento do consumidor da ESPM. Para mim, é uma honra recebê-lo aqui na Angrade, no nosso Café Entre Amigos. O Evandro foi meu professor quando eu ainda estava no mestrado, foi ele que despertou o interesse, né, por mim, em métodos quantitativos. Então, eu tenho certeza que nós teremos uma manhã maravilhosa, de muito aprendizado, né? E antes aí de passar a palavra para o professor Evandro, eu quero mencionar que está chegando a data do 34º Enangrade. Então, as inscrições para os trabalhos aprovados vão até dia 9 agora. Então, não deixem de fazer as suas inscrições. O Enangrade será no INSPER, aqui em São Paulo, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Então, recado dado. Professor Evandro, seja novamente muito bem-vindo. A palavra está com você. Então, eu queria agradecer ao convite que eu recebi da minha querida professora Manolita, do professor Satal. Então, os dois se comunicaram comigo ontem, pedindo desculpas por não estarem aqui, mas efetivamente eu nem esperava que eles estivessem, né? Eu não sabia que eles acompanhavam presencialmente, juntos, né? Presencialmente, mas sincronamente as atividades aqui do café. Então, eu queria deixar registrado aqui na gravação meu agradecimento à professora Manolita, ao professor Edson, pelo convite, né? Então, muito bom participar aqui. Falar que estou muito animado aí, vai ser meu primeiro Enangrade, né? Eu não tinha o Enangrade na minha lista de congressos que eu tenho como meta participar anualmente, mas já coloquei aqui na minha agenda. Conheci a proposta do Enangrade muito por conta da professora Manolita, né? Nesse um ano que eu estou lá no SPM, a gente teve mais contato. Já conhecia a professora Manolita antes, mas nesse ano que eu estou na SPM, nosso relacionamento se estreitou, então eu entendi a proposta, toda a dinâmica, como funciona, qual é a ideia do Enagrade, gostei muito da proposta e já coloquei no meu calendário, então vou participar lá no INSPER no início de novembro. Queria agradecer a Samara, né? Samara, uma, uma amiga já de vários anos, né? Ela tem essa carinha nova, mas já está na academia tem algum tempo, né? Já fez seu mestrado, já concluiu seu doutorado, então é uma pessoa fabulosa que eu tive o prazer de conhecer na minha jornada como professor. E essas amizades, elas que são as eu acho que assim, o grande benefício de ser docente, né? Porque vai passando o tempo, você vai só acumulando pessoas legais na sua história, vai acumulando amizades, acumulando conhecimentos, né? De pessoas que entram na sua vida e permanecem. Isso que é legal, né? Mesma coisa que eu falo do meu querido professor Hermes, está aqui prestigiando, prazer revê-lo, reencontrá-lo, mesmo que remotamente, né? Falando de Silvino, Alessandro, Marcelo, Alcides, né? Que nossa vida também eventualmente
se esbarra, né? Ou avaliando o paper do Alcides, ou participando de alguma sessão com ele, vendo ele no congresso, enfim. É muito legal ver o progresso aí de tanta gente. Queria cumprimentar também quem eu não conheço ainda e dizer que estou à disposição aí para quando vocês quiserem bater um papo. No final aqui da minha apresentação, eu tenho tá lá meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail. Marca lá um café com a gente lá na SPM ou na SPM mais fácil, né? Tem um ambiente mais legal e a gente pode estreitar em relacionamento e quem sabe a gente faz uma parceria, né? Então é importante a gente ter sempre a porta aberta, né? Vou fazer aqui a apresentação de um slide. Eu vou tentar não consumir muito do tempo do nossa manhã aqui do nosso café, só falando, porque eu acho que é legal a gente discutir um pouco, porque quando a professora Manolita me convidou, ela, ela, ela tinha acabado é, de me ajudar numa banca de qualificação de doutorado, né? Então, como é que foi isso, né? Eu tenho um aluno que está fazendo um doutorado num DINTER, que a SPM tem junto com uma faculdade chamada Univag de Cuiabá, né? E a professora Manolia, e assim, meu aluno, meu orientando, ele é um executivo dessa universidade, da Univag. Ele é o pró-reitor acadêmico, né? Então, tem um mantenedor, tem um pró-reitor financeiro e administrativo, e eu tenho o meu aluno, que é o pró-reitor acadêmico. E a gente decidiu, e assim, a gente tem uma inquietação, né? Assim, evidentemente, a academia, a educação, ela relutou muito em entrar no universo online, né? Então, a gente foi forçado a entrar no universo online por conta da pandemia. Mas tudo que a gente fazia até então, eu nunca tinha dado uma aula online, né? Nunca tinha feito uma banca online, nunca tinha feito participar de um congresso online. E aí, por conta da pandemia, lá em fevereiro de 2020, a gente de repente teve o lockdown e aí, em 15 dias, eu estava naquela época vinculado na Uninove. Em 15 dias a Uninove se estruturou e começamos a aula remota e ficamos assim 2 anos, na realidade, né? E aí, o primeiro Anampad, ninguém sabia direito como fazer, mas também foi remoto. O primeiro Clave também foi remoto. O primeiro Sengep, o primeiro SEMEAD, enfim. Então, a gente aprendeu, né? Avançamos com isso. E aí, ficou a questão, né? Esse formato para o processo de ensino-aprendizagem eficiente? Então, essa é a pergunta de pesquisa do meu aluno, porque ele é um pró-reitor acadêmico, ele tem essa inquietação. A gente foi ver trabalhos internacionais, e trabalhos internacionais são incipientes do ponto de vista de testar as diferentes tecnologias, né? Presencial versus online síncrono, versus um online assíncrono, versus um híbrido, enfim, né? Então, tem vários formatos que a gente pode testar, e qual é o mais eficiente para garantir ensino e aprendizagem, né? E aí, como ele é pró-reitor, ele tem essa condição de fazer um experimento de campo, manipulando com alunos reais, né? Então, a gente vai fazer a mesma disciplina em 4 formatos diferentes: um presencial, um híbrido, um gravado e um síncrono, para ver, e é uma distribuição aleatória, né, de participantes. Então, a gente vai ver qual resulta em maior nível de aprendizagem e também qual que resulta, ou se tem alguma diferença significante. A gente tem as nossas hipóteses de qual será o melhor, né? Mas não posso contar ainda, porque tem que testar. E a gente tem a expectativa também de medir algumas variáveis subjetivas, né? Então, autoeficácia percebida. Então, assim, o quanto eu me sinto mais preparado para o mercado. Isso é uma medida importante, né? Se eu acerto mais ou se eu erro menos algum teste de conhecimento efetivo, mas também como eu me sinto diante de um mercado, se eu melhorei na entrada em relação à saída, também são medidas que a gente vai ter, enfim. Então, aí, como a professora Manolita é uma das grandes especialistas em educação no país, né? Ela ela não gosta que eu fale isso, então é até bom que ela não esteja aqui, depois ela vai ver na gravação, mas a professora Manolita é a referência em educação superior no país. Tá? É difícil você ver um trabalho que fala, mesmo do Conselho Nacional de Educação, tá? Que você esteja analisando educação superior, educação de adultos, que não cite a professora Manolita. Né? Então, realmente ela é. E aí eu aproveitei que ela estava na mesma instituição, convidei a professora Manolita para participar da banca,
E ela contribuiu enormemente e ela ficou conhecendo o método que a gente estava propondo, o método experimental. E aí, antes, a professora Manolita é uma pessoa extremamente cuidadosa. Antes da banca, ela quis conversar comigo para entender o que era esse projeto. Ela falou, o que é esse negócio de experimento, né? E aí eu mostrei para ela, aí ela trouxe tenta esse aqui alternativo, né? Tem esse outro método, né? E trouxe o design thinking. Aí eu mostrei as diferenças, né? O porquê o experimento, quais são as características, né? Tudo tem prós e contras, né? Então o mundo é o trade-off. Mas por que eu adoto o experimento? E aí ela foi para a banca e gostou do método e falou: fala isso lá num café, né? Fala um pouco sobre o uso de experimentos em ciências. E eu gosto dessa questão de ciências sociais, porque eu vejo que está sendo cada vez mais usado em todas as áreas das ciências sociais aplicadas. Foco em administração, meu foco sempre é marketing, então alguns exemplos que eu vou usar, os exemplos que eu mais uso são exemplos de marketing, mas o crescimento do uso de técnica experimental, ela vem crescendo em todas as áreas das ciências sociais. E aí, como eu gosto desse tema, aceitei prontamente, né? Bom, qualquer coisa que o professor Manolita me pedisse para fazer, faria, né? Mas, como eu gosto desse tema, juntou o útil ao agradável, então é isso que eu vim conversar um pouco com vocês hoje. Quem não usa ainda método experimental, eu acho que vai ficar conhecendo e tomara que se anime a conhecer mais e fazer na sua, na sua jornada. E quem já conhece, vai poder me ajudar também a discutir um pouco, a tirar as dúvidas, a contribuir aí com quem não conhece, principalmente, né? Então, basicamente é isso que é a minha proposta hoje de manhã, né? Então, a gente está no formato online, né, síncrono, e uma do que os papers colocam, né, de característica desse formato é que as pessoas participam menos, né? Então, quando você está numa aula real, real não, né? Porque, se bem que não é uma aula, é mais um encontro, um bate-papo entre amigos, né? Mas quando a gente está numa sessão de aprendizagem remota, vamos colocar assim, as pessoas se sentem inibidas de interromper quem está apresentando, porque acha que está atrapalhando, acha que vai fragmentar. Se é num espaço, num ambiente físico, que está todo mundo junto, as pessoas, né, se sentem mais confortáveis. Então, se sinta totalmente confortável e para parar, questionar, não deixar avançar se ficou alguma dúvida, porque você não está interrompendo. Então, sem preocupação nenhuma, não é uma interrupção, é uma contribuição. Então, por favor, fiquem totalmente à vontade para estar abrindo o microfone. Eu não consigo ver todos, né, por conta do formato do Zoom, mas fiquem totalmente à vontade para parar no momento que é só abrir o microfone e a gente para e conversa, tá bom? Que a ideia é mais um bate-papo. Também não precisa ficar preocupado em ficar printando a tela ou tirar fotografia da tela, porque a gente, daqui a pouco, quando acabar aqui, eu já mando para a Samara e para o Edson o arquivo e vocês vão ter. Assim, eu tirei vários slides dessa nossa manhã, porque geralmente eu uso esse material para uma aula introdutória de desenho e análise de experimentos que eu ministro, e comecei na semana passada, inclusive, a ministrar na SPM, né, para o mestrado profissional e para o mestrado e doutorado. Então, é um bate-papo lá de 3 horas e meia, quase. Então, eu tirei bastante, inibir alguns trechos, né, algumas temáticas, mas que depois vocês vão ter os slides, vão poder aprofundar e a gente pode marcar aí um papo, ou se vocês quiserem fazer a disciplina lá, são super convidados e convidadas, tá bom? Começou agora, então a gente teve a primeira aula na quinta-feira, a próxima aula é só daqui a 15 dias, porque dia 12 é feriado, dia 19 é meu aniversário e eu não trabalho, depois que eu fiz 45 anos, me dei esse luxo, viu, Hermes? Não trabalho mais no meu aniversário, né? Então, um dia que eu acordo, faço lasanha, chamo meus filhos para almoçar e eu não trabalho. Então, tem uma sequência de 2 quintas que eu não vou dar aula e volto na terceira quinta-feira. Então, quem quiser fazer a disciplina de desenho das experimentos estão convidados, tá bom? Às quintas-feiras à noite lá no prédio da SPM Tech, né? Bom, então, vou fazer uma apresentação breve, né? Eu sou o Evandro Lopes, sou professor, como a Samara colocou, sou professor do PPJA e do MPCC da SPM. Infelizmente, veio coordenando o MPCC no último, desde fevereiro, né? Porque toma mais tempo do que é o ideal para a vida de um pesquisador, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer a nossa contribuição, né? Então, por um período lá de 2, 3 anos, 2 anos, né? Vamos tentar contribuir, depois a gente passa a bola para outro
outro mais preparado ou preparada. Sou matemático de formação, né? Então, eu fiz a minha formação em matemática, mas depois tudo, daí eu fiz, como eu queria fazer mestrado em administração, na época que eu fui para o mestrado, assim, o matemático não era muito bem visto, né? A pessoa queria alguém de ciências sociais. Então, fui lá conversar com o pessoal na USP, me recomendaram fazer mestrado na matemática, mas não era o que eu queria. Então, eu fiz uma outra graduação em economia. E aí, mas depois disso tudo, minha vida foi em marketing, minha vida acadêmica foi em marketing, fiz mestrado em marketing, era num curso de administração, mas na linha de marketing, de comportamento do consumidor. Aí, na sequência, fiz o doutorado também em administração, mas também na linha de marketing, comportamento do consumidor. Meu pós-doc já foi direto em comportamento do consumidor e minha livre-docência é em comportamento do consumidor. Fiz livre-docência na Unifesp em 2019. Aí, os pontos que foram abertos eram todos de comportamento do consumidor e eu fiz a minha livre-docência em comportamento, né? Então, esse é meu... Agora eu estou fazendo uma graduação em estatística, né? Porque matemática e estatística não são a mesma coisa. Eu posso dar aula de métodos quantitativos, mas não posso dar aula de estatística, né? Só quem tem uma reserva de mercado, só quem pode dar aula de estatística é o estatístico. Então, eu resolvi fazer estatística também, estou fazendo uma graduação. Eliminei muita coisa por conta da matemática, né? Mas estou fazendo a graduação em estatística também. Mas isso tudo, o importante do meu currículo é que eu sou corintiano. Como o professor Hermes bem sabe, isso é o que é relevante. Então, tudo o resto se apaga. Isso aqui. Se você não é corintiano, você esconde. Você não fala nada, não cria inimizade, né? Ainda mais os palmeirenses que estão tristes, que não foram para a final, mas não tem problema, né? Professor Hermes, estamos juntos aí. Muito bom. Então, cenário, por que que a gente estuda? É que assim, o título correto deveria ser o uso de pesquisas causais em ciências sociais aplicadas. Tá? A gente faz, na realidade, estudo causal. Né? Então, se a gente usar a taxonomia do Malhotra, uma das grandes referências de pesquisa de marketing, ele vai falar, olha, existem três grupos de pesquisa: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa causal. Né? Pesquisa exploratória, quando a ciência ainda não conhece aquele fenômeno, né? Ou eu, como pesquisador, não conheço, então eu faço uma pesquisa exploratória, ou a ciência não conhece aquele fenômeno, então as pesquisas são exploratórias. E aí eu vou estudar casos, né? Então, estudo de caso é uma técnica de pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, em grande medida, está ligada a métodos qualitativos de coleta e análise de dados, em grande medida. Né? Então, não conheço aquele fenômeno, vou estudar um caso para me aprofundar. Não conheço aquele fenômeno, mas já é um fenômeno que já está acontecendo lá num bairro, numa empresa. Eu faço uma série de entrevistas em profundidade, ou eu faço uma etnografia, né? Fico naquela empresa 6 meses vendo como é que se dá aquela dinâmica, vou numa tribo e vejo como é que se dá aquela dinâmica. Vamos falar em administração, então eu estou mais em empresa, mais em conselhos consultivos. Como é que funciona o processo decisório de um conselho consultivo de uma empresa transnacional? Ninguém estudou isso, não sei, tem pouco conhecimento na literatura, então eu vou fazer o quê? Faço uma pesquisação, ou faço uma etnografia, ou faço um grupo de foco, ou faço um conjunto de estudos de casos de empresas transnacionais e vou ver como que é a dinâmica da tomada de decisão. Enfim, então eu avanço para construir um pouco de teoria, né? Mesmo que a teoria seja uma teoria substantiva, que ela não é tão generalizável, ela serve para aquela situação, mas eu posso, se eu não encontro uma boa teoria de suporte para analisar aquele fenômeno novo, eu posso começar a construir teoria. Né? Então, essa é uma pesquisa exploratória. Não conheço, existe pouco conhecimento, então vou explorar o dado. A partir do momento que eu consigo explorar o dado, que eu já fiz, já conheço um pouco, já tateei, já tenho hipótese gerando, né? Olha, quanto mais sênior for o conselho consultivo, maior o número de decisões nas empresas transnacionais. Eu consigo gerar uma hipótese, né? Então, beleza. Então, para eu ver se essa relação, né? Se essa relação se dá, né? E quanto maior a senioridade, e aí eu vou medir a senioridade com uma escala de senioridade, que pode ser subjetiva, pode ser objetiva, né? Anos que o indivíduo está no conselho, pode ser subjetiva, o quanto ele é um cara sênior na atividade dele, né? E ver se tem relação com o número de tomadas de decisão que aqueles conselhos consultivos fazem. Enfim, então eu faço um survey e aplico um questionário lá com N conselheiros e vejo, e a minha variável dependente é o número de decisões que aquele
conselho emanou. E aí eu faço uma técnica de análise, de coleta e de análise de dados qualitativa, então vou fazer uma regressão, ou vou fazer uma modelagem de equação estrutural, vou fazer alguma técnica relacional, né? Ou faço um teste de diferença de média, enfim. Aí a gente vai coletar o dado e vai analisar como o dado precisa ser analisado para ter aquela resposta. Então, isso, mas o que acontece? Isso é uma foto de momento, né? Então, eu tiro uma foto daquele momento congelado no mundo, no tempo, e eu não sei se eu aumentar a senioridade, se eu aumento o número de decisões. Eu vejo que tem uma correlação positiva, né? Que, de repente, quanto mais sênior na média são os conselhos, maior número de decisões são tomadas, né? Então, eu tiro uma foto no momento. Mas eu não sei se aquilo é causa e efeito, se eu aumento o número ou a senioridade do conselho, se eu aumento o número de decisões. Eu não sei se eu diminuir a senioridade do conselho, se eu diminuo o número de decisões. Então, eu não tenho a causalidade estabelecida. E é isso que o Malhotra avança e fala que é o último estágio da pesquisa, é quando a gente tenta estabelecer a causa. Porque se a gente sabe a causa, a gente consegue gerenciar, né? Então, por que tem tudo a ver estudos experimentais com ciências sociais aplicadas, em especial em administração? Porque a administração quer saber como é que a gente gerencia os processos. Como é que eu faço a empresa progredir? Como é que eu faço o consumidor consumir melhor? Como é que eu faço a empresa lucrar mais? Como é que eu faço a dona de casa ter decisões mais racionais de consumo? Né? Como que a gente... Então, assim, eu quero ter a possibilidade de ser prescritivo, de ser normativo. Né? Se bem que a ciência, a ciência ela funciona pela ciência, mas a gente que está em ciências sociais aplicadas, a gente precisa ser um pouco mais normativo. Como é que eu faço para a empresa lucrar? E aí eu tenho que estabelecer uma causalidade, causa e efeito. Então, esse é o contexto, esse é o cenário. Por isso que a gente evolui, por isso que cada vez mais eu vejo mais journals publicando trabalhos causais. Né? E a principal técnica de coleta e análise de dado causal é o experimento. Né? Então, por isso que a gente fala que a gente está fazendo um estudo experimental, a gente faz vários estudos experimentais para um estudo causal. Né? E eu vou mostrar aqui um pouco como é que está desenhado esse negócio atualmente na academia. E eu vou dar um exemplo em marketing, porque é onde eu tenho o maior exemplo. Né? Então, o pesquisador está focado em identificar a relação causal, mensurar essas relações e, principalmente, como é que eu faço para ser normativo e gerenciar isso? Né? Será que aumentando a variável independente eu aumento o resultado? Essa é a questão. Tá? Crescimento na literatura. Esse daqui é a cara do website do Journal Consumer Research, que é o principal periódico do mundo de comportamento do consumidor. Ele só estuda comportamento do consumidor. Esse aqui é a capinha que está lá da versão do número atual e do volume atual, né, o volume e número, é de agosto de 2023. Ele trouxe já 10 artigos, a edição já está fechada. Os 10 estudos causais, 10 estudos experimentais, cada estudo experimental com 3, 4, 5 experimentos, tá? Mas 10 estudos causais. JCP, né? Journal Consumer Psychology, também um grande periódico de comportamento do consumidor, vendo muito mais a questão da perspectiva psicológica do consumo, né? Mas também o fator de impacto 6, então o fator de um JCR alto, né? 5 artigos, 5 são experimentais. Psychology in Marketing, também um periódico focado em marketing no geral, mas tem um foco grande também em comportamento do consumidor, porque ele vê aspectos psicológicos, né? A versão atual, que é de outubro, que ainda está em press, né? Ela tem 5 artigos já, então vai fechar com um número um pouco maior. Dos quatro já são experimentais e um é uma revisão teórica, tá? Mas grande parte dos top journals do mundo em marketing, em comportamento do consumidor, eles privilegiam, eles dão mais espaço para estudos causais que usam experimentos, tá? Por que eu uso experimento? Porque eu me sinto cientista, tá? Basicamente isso. Então, assim, evidentemente eu tenho a aspiração de ter algum trabalho algum dia no Top Journal, enfim, né? Ou no JCP, ou no JCR, ou no Psychology Marketing, enfim, mas é porque eu me sinto cientista mesmo, porque a manipulação da variável torna a ciência viva, né? Então, é diferente de eu gosto também de fazer estudos, eu não sei fazer estudos exploratórios, eu não tive, assim, na minha formação lá no mestrado e doutorado, não tive uma boa formação de metodologia qualitativa, então eu tenho essa deficiência, eu não sei fazer estudo exploratório, então eu sempre fui para estudos descritivos e agora, depois do meu doutorado para frente, que já foi eu fiz doutorado, eu defendi em 2010, então eu tenho 14 anos de doutoramento.
nos últimos 14 anos eu tenho feito muito experimento, né? Então, porque eu sinto que é vivo, não é uma foto estática do momento que você tem que tirar as conclusões pela falta de movimento. Mas se eu quero aumentar meu conhecimento, eu vou lá e faço um outro experimento no mesmo estudo causal e vou avançando, tá? Então, essa que é a diferença da falta no momento, né? E tem uma outra situação que eu acho que se a gente tivesse aprendido a fazer pesquisa experimental antes da descritiva, a gente teria muito menos bloqueio com a estatística, né? Eu sou professor de marketing, mas por conta da formação em matemática, eu assim não consigo fugir das aulas de métodos quantitativos, né? Eu acho que a Samara até, não sei se fez quant comigo, acho que foi quant, né, Samara? Foi Foi métodos quant, quantitativos, métodos sim. quant. Então, assim, eu não consigo escapar. Eu gosto de dar aula de marketing, mas acabo muitas vezes dando aula de método. E eu sei assim, da grande, não vou falar dificuldade, mas assim, do grande distanciamento que grande parte dos alunos de ciências sociais aplicadas e administração tem da parte estatística. Tem um bloqueio, né? Ah, número não é comigo, né? Então a gente escolhe nossos problemas de pesquisa para usar a quali, né? Para não usar ferramental quantitativo. Por quê? Porque a gente, na academia, a gente tem uma mania de tentar explicar fenômenos relativamente simples de uma forma científica, complexa, né? Então, para entender o valor percebido, eu faço uma modelagem, ponho um modelo lá e quando a gente está dando aula de quant, parece que a gente está dando aula de língua e literatura grega, né? Eu vou falar do beta, eu vou falar do gama, eu vou falar do teta, do xi, do psi, do qi quadrado, do eta square, né? Então, eu falo muito mais, né, incógnitas do que soluções, né? E aí isso causa um distanciamento do estudante, né? Então, na pesquisa experimental, a parte de estatística é extremamente simples. Então, isso que eu também acho que é uma vantagem, e por isso que eu acho legal a gente sempre falar de estudos causais, estudos experimentais para a plateia que for, para tentar incentivar as pessoas a quebrar um pouco o bloqueio, porque é uma técnica quantitativa no final do dia, né? Mas é muito mais simples do que uma regressão, muito mais simples. Apesar de a gente usar também regressões às vezes, mas é muito mais simples. Eu estou dando essa disciplina de desenho, análise de experimentos. Desenho são, sei lá, das 8 aulas, 6. Desenho, estruturação e pensamento, e a estatística são 2, porque é muito mais simples, tá? Então, não tenho esse bloqueio. De onde vem o experimento? De onde vem a técnica causal? Vem das ciências duras, né? Então, vem das ciências médicas, das ciências biológicas no geral, né? Então, o que é um experimento nessa ciência? É um controle absoluto das variáveis que eu não quero estudar e a manipulação da variável que eu quero, né? E vou ver isso sempre numa variável resposta que vai explicar a variação da variável que eu quero estudar. Então, vamos simplificar, vou dar um exemplo, né? Na botânica, eu quero entender o quanto a hidratação por meio da água, né, a irrigação, vamos colocar assim, ajuda no crescimento de uma planta, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá 8, 10 vasinhos, vamos pegar 8 vasinhos, vou colocar a mesma semente nos 8, e as sementes geralmente são clonadas para serem a mesma semente mesmo, né? Então, eu ponho 8 sementinhas, uma em cada vasinho. Cada vasinho tem a mesma quantidade de terra, tem a mesma quantidade de substrato. Eu vou controlar a temperatura do ambiente que vão ficar os 8 vasinhos, a mesma temperatura, o mesmo nível de insolação, de luz solar natural, a mesma quantidade de compostos, tudo igual. E eu vou manipular em cada vasinho a quantidade de água. No primeiro vasinho eu ponho 10 ml por dia, no segundo eu ponho 20, no terceiro eu ponho 30 e no último até o último. Então, cada vasinho eu coloco uma quantidade de água. Como todo o resto está fixo, né, está controlado, está não variando, se as plantas crescerem de formas diferentes, eu posso atribuir aquele crescimento diferente à variável manipulada. Basicamente é isso. Então, a gente deveria tentar, num estudo experimental, deixar todas as variáveis que não me interessam congeladas, fixas, da mesma forma, e variar uma variável por vez, porque o resultado obtido é explicado pela variação dessa variável que eu manipulei. Basicamente é isso, né? As ciências duras fazem isso de uma forma muito mais fácil, né? Porque ela não está lidando com o CEO de empresa, não está lidando com o consumidor, não está lidando com a pessoa, está lidando com a semente, está lidando com o fungo, está lidando com, né?
enfim, eu participei de um estudo no Instituto de Ciências Biológicas com um professor que aposentou né, há uns 2 anos atrás. Ele aposentou no meio da pandemia, inclusive, chamado Benedito Correia, né? Ele estudava como é que fungos proliferavam em castanhas brasileiras e geravam uma toxina, e essa toxina era muito tóxica, é o elemento químico de maior poder cancerígeno de câncer hepático conhecido no mundo, né? Então a toxina o fungo chama Aspergillus flavus, e a toxina não tem nenhum nome, né? Ela tem só um código genético, né? RN4, não sei o que, lá, né? E ele precisava de um estatístico, e aí a gente tinha um amigo em comum, eu fui lá para conhecê-lo, porque ele tinha perdido o estatístico da equipe dele, que tinha passado num concurso de uma federal da vida aí. E aí eu fui lá e ele falou assim, ó, vou te ensinar um pouco do que é o que a gente faz aqui. E ele fazia essa questão da proliferação. Então, assim, qual que é o estudo dele? A vida. Ele passou 35 anos estudando como controlar os Aspergillus flavus, né? E aí ele fazia tudo em octoplicata. O que é octoplicata? Ele pegava 8 vasinhos, 8 vezes. Então chama quadrado latino, né? Então, por isso que ele não conseguia nenhum estatístico, por isso que ele não conseguia nenhum estatístico para ajudá-lo, porque é uma técnica que nem todo mundo conhece, né? Porque ele fazia 8 vasinhos, 8 vezes. E aí a gente tira a média de cada vasinho na horizontal e na vertical, né? No quadrado latino, né? Para ver como se controla o crescimento do Aspergillus flavus, que pode gerar essa toxina. Então, tudo lá era fixo. Temperatura, umidade relativa do ar, insolação, o substrato, as mudas, a semente que ele usava, as castanhas brasileiras que ele usava, ele pegava in natura lá em Manaus, e mandava uma pós-doc lá na Amazônia, coletar in natura, congelar lá na Amazônia, trazer, replicar por clonagem genética, e ele usava a mesma cepa, né? E ia ver o crescimento dado o controle que ele queria. Ele estudava muito, estava estudando muito radiação, né? Porque ele não queria mais usar pesticida, que é uma forma tradicional de controlar os aspergillos, queria usar radiação. E aí, enfim, e aí tudo era fixo, né? E aí a gente conseguia ver, e era bárbaro, né? A gente via lá no quadrado latino que realmente a manipulação funcionava, fazia o aspergillus crescer muito menos. Mas tudo é fixo, então é tudo muito mais simples, né? Um desenho, em administração a gente tem que ver como é que a gente faz, então esse é um dos papos que a gente vai ter hoje, né? Então, um desenho clássico do estudo em comportamento do consumidor, que eu vejo em marketing, no mesmo desenho, no mesmo estudo causal, 3 experimentos no mínimo. O primeiro experimento mostrando que o fenômeno existe. O segundo experimento mostrando o processo mental, então o comportamento do consumidor, a gente está muito, muito ligado em como funciona mentalmente, por que a gente tem um experimento, a gente manipula uma variável e tem uma resposta diferente do consumidor, né? Beleza, então como isso funciona na cabeça dele? Então a gente vai ver um processo mental. E o processo mental é chamado de um processo de mediação, né? Como é que uma variável está aqui dentro da nossa cabeça, a gente recebe aquele estímulo, a gente processa e aí a gente responde, ou comprando ou não comprando, ou escolhendo ou não escolhendo, ou fazendo uma avaliação ou dando uma nota, enfim, a gente tem uma variável resposta, mas que ela tem que ser processada. Então, esse modelo de processamento é chamado de modelo de mediação. E depois, como a gente está numa ciência normativa, né, a gente quer dizer para o gestor como é que ele tem que fazer, a gente quer falar para o governo como ele controla, a gente quer falar para o consumidor como ele deve agir, a gente faz um terceiro experimento, que é de controle. Como é que marketing ajuda a controlar aquele fenômeno? Como é que marketing faz aquele processo mental ser diferente, né? Então, um mesmo estudo experimental, ou perdão, mesmo estudo causal, a gente tem geralmente, no mínimo, 3 experimentos no mesmo paper. Então, é comum a gente ver lá no JCR, que é um top journal, 5 experimentos, 7, 9, até 11 eu já vi, né? Não é muito comum, porque o espaço é limitado, né? Tem lá 8.000 palavras para falar tudo que você quer falar. Mas 3 é no mínimo, né? Então, e eu vou mostrar aqui depois um exemplo de um que eu estou conduzindo com esse desenho, né? Daqui que veio a gente tem um professor lá no Uninove, excelente, Fernando Serra, que ele participou de algumas bancas comigo de experimento e falou assim: vamos introduzir aqui na Uninove o estudo o doutoramento por meio de 3 artigos, de 3 estudos, né? Não são 3 artigos, são 3 estudos, mas ele tirou daqui, né? Mas não são 3 estudos independentes, são 3 estudos experimentais que a gente faz para um único artigo, para um único estudo causal, tá bom? Então,
Quem não fez, quem já tem aqui um teste que eu vou pedir para vocês usarem o celular de vocês ou digitar essa URL que está aqui embaixo, né? Mas pode usar o seu celular. É um teste que eu quero conduzir com vocês. Quem já fez esse teste alguma vez, não faça, porque já sabe a resposta. Quem não fez, faz o testezinho, leva um pouco menos de um minuto. Entra nesse QR Code e responde essa questão, por favor. Conseguiram entrar no QR? Tá, Deu certo aqui. beleza. Obrigado, Samara. Imagina. Prontinho? Menos um minutinho, é rapidinho, né? Tranquilo? Já fizeram? Beleza. Depois a gente vai chegar aqui no resultado, tá? Vamos ver como é que foi. Pesquisa causal. Eu quero ver o efeito de uma variável independente, que a gente sempre chama de x, por uma convenção, numa variável resposta que a gente chama de y. Então, a variável independente, a variável causa, ela sempre vai tentar explicar, ou num estudo causal, ela tem que explicar a variação da variável dependente, que é uma variável resultado, resposta, uma variável consequente, tá bom? Então, o efeito direto, a gente sabe, geralmente, né? Então, tem uma hipótese. Tem que ter hipótese? Tem que ter hipótese. Só existe estudo causal se tiver hipótese. Não existe estudo causal exploratório. O único estudo que pode não ter hipótese são os estudos exploratórios, porque estou explorando, não conheço o fenômeno, não existe literatura, tem pouco conhecimento. Descritivo tem que ter hipótese, para eu relacionar A com B, né? Quanto maior a experiência do conselho, mais o número de decisão. Isso é relacional, correlacional na realidade, mas aí tem que ter uma hipótese. Estudo experimental tem que ter hipótese. Então, tem uma hipótese. Se eu coloco dinheiro na comunicação, vai gerar mais venda. É isso. Então, quanto mais dinheiro eu ponho na comunicação, mais dinheiro eu ponho na venda. Evidentemente, tem algumas situações em que tem o efeito da saturação, né? Então, por exemplo, eu faço algumas consultorias de análise de resultado de comunicação, e aí de vez em quando tem uma saturação, né? Então, assim, quando a gente vê que tem falta de variância. Ah, o anunciante lá, ele põe todo domingo no caminhão do Hulk. Acho que é do Hulk. Foi do Mignon, foi do Faustão, agora acho que era do Hulk a última vez que eu vi, né? Todo domingo ele põe o caminhão do Hulk. E aí, na primeira semana, ele pôs a propaganda lá no caminhão do Hulk, gerou mais lead, gerou mais performance. Na segunda semana também. Na terceira já não funcionou, na quarta, na quinta. Por quê? Porque quem vê o caminhão do Hulk, em grande medida, é a mesma pessoa sempre. Então, comunicação você tem que variar. Então, não adianta você colocar dinheiro 3 anos no caminhão do Hulk todo domingo, que vai ter uma saturação, né? Algumas pessoas chamam de efeito Trivago, né? O Trivago entrou tanto na propaganda que acabava não dando mais efeito porque ele mais cansava do que ele trazia novidade. Mas enfim, em grande medida, se você fizer uma programação direitinha, variar horário, variar canal, variar argumento, variar propaganda, se você colocar mais dinheiro, é meio que limitado, vai gerar mais venda, né? Isso sempre acontece? Então, depende do dinheiro que tem na economia. De repente, o consumidor está num momento de desaceleração econômica, o consumidor está restrito com dinheiro. Então, não tem dinheiro para troca, não acontece. Você põe dinheiro na comunicação, não gera mais venda. Depende se você está com o seu produto lá na loja, né? Então, eu sempre sinto aquele caso do Clube Social, que fizeram uma campanha enorme, e um mês antes eles já estavam com teaser, aí fizeram uma vertical na Globo, vá amanhã na loja, as pessoas foram na loja comprar o Clube Social, não estava lá, porque teve um problema de logística. Então, não adianta colocar dinheiro na TV se não tem o produto lá na gôndola. Se o consumidor mudou de gosto, né? Não quero mais produto inorgânico, só quero produto orgânico, eu ponho dinheiro em produto não orgânico, também não vou gerar mais venda. Então, tem um processo aqui. Então, esse processo aqui é um processo de mediação. Ou se o meu concorrente, ele também põe mais dinheiro na propaganda. Então, eu sou Coca-Cola, eu ponho dinheiro na comunicação, sempre eu coloco, eu tenho um budget lá de 1 milhão por mês,
para vender Coca-Cola. E a Pepsi também tem um budget de 1 milhão por mês para vender Pepsi, né? Beleza, então vou pegar meu concorrente, né? Vou dar uma volta no meu concorrente. Nesse próximo mês, em vez de 1 milhão, eu vou colocar 2 milhões. E aí eu deixo o orçamento e coloco 2 milhões. Meu concorrente vai lá e coloca 10 milhões. Então não adiantou, provavelmente eu não vou, mesmo que eu tenha dobrado o meu volume financeiro de comunicação, eu não vou conseguir aumentar a venda porque o meu concorrente foi mais agressivo ainda. Então isso é um processo de controle externo, né? Então é um processo de moderação. Enfim, então a gente, em estudos causais, por isso que a gente faz aqueles 3 experimentos. Um para ver o fenômeno, que é esse efeito direto, outro para ver o processo e outro para ver o controle, tá? Um pouco antes disso, para a gente fazer um experimento, tem que ter 4 condições para garantir causalidade, porque o experimento ele tem que garantir que é causa e efeito, que não é foco de um momento, é causa e efeito. Então eu tenho que ter 4 condições para garantir essa causalidade, e isso não sou eu que digo, né? Essa é a literatura mesmo. Primeira condição, sequência temporal, né? O que é a sequência temporal? A variável manipulada, aquela variável que eu acho que é a causa, ela tem que acontecer antes da consequência. Eu vou mensurar a consequência só depois de manipular a causa, né? Então, primeiro eu faço a manipulação da variável. Então, já começou a entender, eu já comecei a entender como eu faço um desenho de estudo experimental. Eu tenho que fazer a manipulação da variável independente em 1, 2, 3 níveis, né? O professor Benedito fazia em 8 níveis. Ele punha a quantidade de água diferente em 8 vasinhos. Ele punha a irradiação solar diferente em 8 vasinhos. Então, ele tinha uma mesma variável com 8 níveis, né? A gente tem que ter pelo menos 2 níveis para entender se está funcionando ou não, né? Se está variando. Se eu aumentei o nível da variável independente, que causa na dependente. Mas eu tenho que fazer essa manipulação da variável causa antes de mensurar a consequência, né? Então, esse aqui é o teste que vocês fizeram lá naquele QR Code, né? Então, tinha 2 situações. Primeiro, vocês falavam o dia do mês que vocês nasceram, para ir para essa variável te levar a uma das 2 condições, né? Então, imagine-se a seguinte situação: um trem desgovernado vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidos sobre a linha, mas você tem a chance de evitar a tragédia acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atingirá apenas uma pessoa. Você mudaria o trajeto salvando 5 e matando uma? E aí tinha, então essa aqui então a manipulação tinha 2 níveis, esse nível aqui e esse outro que a gente vai ler daqui a pouquinho, e tinha a variável resposta, que é a variável consequência. Sim, eu acionaria a alavanca. Não, eu não acionaria a alavanca, né? A outra condição, então, se você nasceu sei lá, no outro dia, né? Imagine-se na seguinte situação: um trem desgovernado é a mesma situação, né? Tem um trem desgovernado que está vindo e tal, tem 5 pessoas trabalhando na linha, e se você jogar alguma coisa pesada na frente do trem, ele para e vai salvar 5. E tem uma pessoa com você na plataforma, a pessoa é pesada e ela está com uma mochila também pesada. Então, se você empurrar a pessoa na linha do trem, ela cai, o trem para, ela morre e 5 salvam. Então, a situação, o resultado em qualquer das 2 situações é a mesma, né? Salva 5, mas para salvar 5, uma tem que morrer, né? Ou a gente não faz nada e morre em 5. Né? Então, ação e inação. E aí, sim, eu empurraria o indivíduo na linha ou não empurraria o indivíduo na linha, né? Então, aqui não estou julgando valores, moral, ética, enfim, né? Assim, ou eu puxo a alavanca, salvo 5, mato 1, ou eu empurro uma pessoa, salvo 5, mato 1, né? Então, essa é a manipulação da variável independente. Só depois que eu manipulei é que eu faço a coleta da variável dependente, que é a sua escolha, né? Que nem é o seu comportamento. Eu nem sei se você empurraria mesmo, nem sei se você puxaria mesmo a alavanca. Você deu agora, quem participou, né? Deu uma declaração de uma intenção comportamental. Olha, se eu tivesse essa situação, eu faria isso, mas eu não sei se na hora faz mesmo. Deve ter uma correlação? Deve ter, mas pode ser um comportamento pode não ser alinhado. Variação concomitante. A variável independente a dependente tem que variar. Se eu vario a independente, tem que variar a dependente. Se eu não vario ou não tem variação, não estou tendo causalidade. Então, um exemplo que eu gosto de dar é assim: ó, eu faço uma campanha no Facebook, eu ponho R$ 100 no dia 1 no Facebook. A Samara, ela trabalha com geração de lead numa escola e ela faz campanha em mídias digitais. Ela põe R$ 100 na segunda-feira e gera R$ 300 de venda, de matrícula, né? Enfim, ou de 300 leads.
No dia 2, ela põe mais R$ 100, ela põe outros R$ 100, só que gerou 200 leads. No dia 3, ela põe R$ 100, gerou 320 leads. E ela sempre coloca R$ 100 na campanha e tem uma geração de leads diferentes. Não é o dinheiro que ela está pondo na campanha que está fazendo a diferença na geração de lead. Esses R$ 100 pode garantir um baseline. Se ela tirar os R$ 100, ela cai de um determinado patamar. Então, se ela tivesse R$ 100 todo dia, ela mantém um determinado patamar. Mas a variação da variável dependente não está sendo explicada pela independente, porque a independente não varia. Então, tem que ter variação concomitante. Tá? Se eu não tenho variação concomitante, não estou explicando causalidade. Tá? Eu só estou manipulando a variável, mas ela não está sendo a causa da variação da dependente. Tá? A associação não espúria tem que estar previsto por uma hipótese, porque a gente tem na vida, quando eu fiz defendi meu doutorado, meu orientador era o professor Dirceu da Silva, né? Cara excepcional, um dos melhores professores que eu já tive. Aí ele me deu um livro no dia da minha defesa que chama O Andar do Bêbado, né? Então é um livro que fala sobre essas associações espúrias, né? Então, como a gente tem tanta correlação, né? Então, tem várias correlações que acontecem porque acontecem. Então, quem já estudou estatística, né, sabe que a correlação ela vai de -1, correlação perfeita, até +1, correlação negativa perfeita, -1, né? Tanto o Rudi Spearman ou o R. D. Pearson, é sempre do -1 ao +1, porque é uma medida padronizada. Correlação negativa perfeita, -1, perfeita positiva, +1, e entre -1 e +1 tem as correlações que vão de fraca, assim, acima de 0,80 é considerada muito forte, uma correlação muito forte em ciências sociais aplicadas, né? Aqui um dos slides lá do Andar do Bêbado, que ele analisa a taxa de divórcios numa região dos Estados Unidos, no Maine, com o consumo per capita de margarina dos Estados Unidos, né? Então tem uma correlação não é de 1, mas é de 99,2, tá? É 0,992. Então é uma correlação quase perfeita. Quanto mais pessoas se divorciam no Maine, maior o consumo de margarina nos Estados Unidos, né? Correlação brilhante. Tem causalidade ou é uma associação espúria, né? Se as pessoas pararem de se divorciar, cairá o consumo de margarinas? Ou se a gente passar a não comer mais margarina nos Estados Unidos, as pessoas vão parar de se divorciar? Então, tem causalidade ou uma associação espúria, né? Então, matematicamente, o que é uma associação espúria? Eu tenho uma correlação, né, de x com y e coloco um segundo x, a primeira cai. Então, matematicamente, dá para a gente ver se a correlação é espúria. Mas quando a gente está no desenho do experimento, a gente tem que ter hipótese, né? No meu mestrado, eu fazia aula com o professor de estatística, né, com o professor José Mauro, né, que acabou sendo o meu orientador em vários momentos da vida, né? E o José Mauro falou assim, vamos trabalhar com dados secundários, achem na internet um, dados para a gente fazer análise, né? E aí eu achei, não era o gráfico, mas tinha uma tabela da Prefeitura de Guarujá, lá em 2010, falando da associação da venda de sorvete com o número de afogamentos, né? E aí, se a gente pegar essa tabela, vê que tem um R quadrado de 97, né? O R era enorme, o R quadrado 97. Mas deve ter uma outra variável, né? Que se eu colocasse no modelo, e acabar com essa correlação, que, por exemplo, é a temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, mais pessoas vão para a praia, então tem maior número de afogamentos, e quanto mais alta a temperatura, mais se vende sorvete. Então, se eu colocasse temperatura, provavelmente esse modelo cai. Aí eu mostrei para o Zé Mauro a tabela e falei, isso aí deve ser coisa de estagiário. Quem conhece o Zé Mauro sabe, né, que ele é um cara bem despachadão, né? Falei, isso é coisa de estagiário lá que fez, né? Aí eu mandei um e-mail para a prefeitura lá, eles tiraram do ar, e eu guardei o print do site até para, né, guardar, para depois usar em aula, enfim, né? E aí eu falei, bom, então deve ser coisa de estagiário. Mas olha esse cara aqui, né? Esse cara é um médico cardiologista, o nome dele é Franz Messelli, tá? Franz Messelli, ele não é pouca coisa, ele tem 20 mil citações, ele tem, isso aqui eu peguei essa semana passada, tá? Então é bem atual. Ele tem 450 publicações indexadas, então 450, não é pouca coisa. Ele é 210 no ranking nacional de pesquisa em cardiologia, ranking nacional dos Estados Unidos, tá? No mundo ele é 14 mil, mas ele é 210 nos Estados Unidos, o que é alto. Ele tem 450 publicações, 20 mil citações. Não é um cara qualquer, tá? Então guarda o nome aí, Franz Messelli.
Quem está acostumado com revista acadêmica, né? Então, não sei se é muito o nosso objetivo aqui, mas assim, quem está lá no mestrado, doutorado, professores, né? Que estão nos programas de pós-graduação, falam, sabem que é importante para a avaliação do que a gente faz, do nosso programa e assim, a relevância dos nossos papers, a gente sempre publicar em revistas de alto impacto, né? E uma das formas de ver o impacto da revista é esse fator aqui que se chama H Scopus, né? Então, o que é o H Scopus? Basicamente assim, num período de 2 anos, quantos artigos foram citados quantas vezes, no mínimo, né? Então, por exemplo, aqui é a melhor revista de marketing do Brasil, Revista Brasileira de Marketing. Então, ela tem um H de Scopus de H6. O que é 6? Nos últimos 2 anos, ela teve 6 artigos citados pelo menos 6 vezes na base Scopus, nessa base que é de Top Journal. Então, tiveram artigos da Remarque que foram citados 10 vezes, teve outro que foi citado 20 vezes, teve outro que. Mas, então, né, assim, então o mais citado foi 20 vezes, o segundo, 10, aí foi indo até que o sexto foi 6 vezes, aí o sétimo foi menos de 6. Então, isso que é o H, né? É número de artigos citados no mínimo aquele número de vezes. Então, o H6 é 6 artigos pelo menos 6 vezes. Então, é a melhor revista de marketing do Brasil, H6, tá? Journal of Marketing, melhor revista de marketing do mundo, é um H268. Então, a diferença é, né, abissal. Tanto é que a gente não tem, acho que teve 2 professores brasileiros que conseguiram publicar no Journal of Marketing. 2, tá? Que estão, pelo menos no Brasil, que trabalham no Brasil, eu conheço um. Tá? O outro nem é brasileiro, mas nem tá aqui, tentando no programa fora. Então, é 268, são 268 artigos citados no mínimo 268 vezes. É enorme a diferença, né? A BAR, a revista que tem neste ranking a melhor classificação, né? É um H19. Então, a melhor revista brasileira nesse ranking, H19. Tá? A Nature Medicina, que é um colosso, né? Nature, quem não conhece Nature, né? Nature tem Nature Biologia, Nature Química, tem a Nature Sustentabilidade agora, né? Então, quem está na área de sustentabilidade mira na Nature Sustentabilidade. E tem a Nature Medicina, que é um H de 605. É enorme, né? Então, você pega a Remark, é 6 e 605. Então, a diferença é colossal, abissal. É Nature, né? Olha esse journal aqui, The New England Journal of Medicine. Ele é um H1130. É o journal de maior H do mundo. Tá? Ele é o dobro, quase o dobro da Nature Medicina. É absurdo. Então, só passa lá o top da pesquisa na medicina no mundo. Tá? Franz Messerli, que é aquele cara lá, 20 mil citações, 450 papers, tem alguns papers lá. Gênio, tá? 2012 ele publicou esse paper, né? Consumo de chocolate, função cognitiva e prêmios Nobel. E ele fala assim, olha, não, achei um negócio aqui que ninguém achou, hein? Tem alguma coisa dentro do chocolate, não sei se é caseína, não sei se... Ele falou lá o nome de uns compostos químicos, que faz com que as pessoas ativem funções cognitivas mentais e elas ganham mais prêmio Nobel. Né? Ele fez uma correlação entre o consumo de chocolate per capita ano versus o número de prêmio Nobel dividido por 10 milhões da população e viu uma correlação de R de 0,70, de 0,80, uma correlação muito forte. Tá? Uau, né? Uau. Aí, o que aconteceu em 2012 mesmo, muita gente começou, né? Porque é um journal 1130, né? É um journal absurdo, né? Então, muita gente começou a, que é isso? Ficaram louco, e ele fez uma errata, né? No mesmo ano de 2012, ele fez um paper lá falando assim, desculpa, eu errei, cometi um erro de associação espúria. Evidentemente, deve ter outra variável que explica o consumo de chocolate, que também explica o prêmio Nobel. Então, dinheiro na economia faz as pessoas consumirem mais supérfluo, e dinheiro na economia faz a educação ser melhor, e aí as pessoas têm um nível de educação maior, dinheiro na economia tem mais fomento para pesquisa, as pessoas pesquisam mais e tem mais prêmios Nobel. Né? Então, você vê que e assim, e passou no crivo de avaliadores e de editores do melhor periódico de medicina do mundo. Então, essa questão de associação espúria é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz no nosso estudo experimental. Né? Por isso que a gente precisa de hipótese. É que ele não tinha hipótese. Ele fez um treco, uma correlação lá sem hipótese. Ele falou, deve ser na hipótese. A hipótese é, venho de uma teoria e eu estabeleço uma hipótese para ter essa relação. Né? Então, temos que tomar cuidado. E o último é o suporte teórico. Né? Então, vamos olhar aqui, vamos ver aqui,
se eu consigo. Então, esse aqui, deixa eu atualizar aqui, atualizar. Esse aqui é o nosso dashboard do Olitrem, que foi o que vocês fizeram, né? Então, tivemos aqui 60 respostas concluídas. Então, tinha a primeira questão do aniversário, 26 pessoas faziam aniversário de 1 a 15, 37 pessoas faziam aniversário de 16 a 31, né? Bom, então a primeira situação é, você está lá na linha do trem, 5 pessoas vão morrer, se eu puxar uma alavanca, o trem desvia, mata uma, salva 5. Você puxaria? 84% puxaria a alavanca. Acionaria a alavanca, tirava o trem que ia matar 5 para matar um. A outra situação é, você está na plataforma com a pessoa pesada, ela está com uma mochila, você vai empurrar essa pessoa na linha do trem, vai matar ela e vai salvar 5. Você empurraria? 85 não empurraria, né? Então é exatamente o contrário. No primeiro, 84 aciona a alavanca, mata um, salva 5, mas se eu tiver que empurrar, eu deixo os 5 morrer e não vou matar um, né? Por que que isso acontece? Agora vamos ver se eu volto aqui no PowerPoint, né? Como é que eu faço para voltar no PowerPoint? E não, eu acho que eu vou ter que parar a apresentação, entrar com o PowerPoint de novo. Opa, só um minutinho. Entrar com o PowerPoint de novo. E agora aqui eu volto a apresentar. É isso? Deixa eu ver como que eu faço isso agora. Ué, como é que eu vou ver isso aqui? Eu estou aqui. Para cá. Só um minutinho que eu estou me acertando aqui com as minhas telas, tá? Cadê o zoom? O zoom está aqui. Estou vendo a Samara, mas só vejo a Samara. Aqui, ó. Uma setinha. Ah, aqui, agora me achei. Então, volto a apresentar. Beleza. Então, o suporte teórico é aquilo que vai me ajudar a explicar o resultado, né? Então, para esse teste que a gente fez, eu gosto desse. Existem várias teorias concorrentes, mas tem uma teoria que chama teoria de construção de nível, né? Construal Level Theory, que, dentre a teoria, ela fala de várias questões de distanciamento, né? Então, a gente tem comportamentos diferentes dado o nível de distanciamento que eu tenho. E pode ser um distanciamento temporal, né? Então, se eu vou fazer uma viagem amanhã, como é que eu analiso o destino? Se eu vou fazer uma viagem para daqui a um ano, então, temporalmente, tem uma distância grande. Como é que eu avalio o destino? Então, eu já tenho estudos que mostram que eu faço avaliações diferentes, dado a distância temporal. Tem uma distância chamada distância social, né? Então, se fosse para apertar um botão e morrer 10 palmeirenses e salvar um corintiano, então é social, né? Enfim, e tem uma distância que é a distância espacial, né? Eu tenho condições diferentes. Se eu tiver que puxar uma alavanca e aquele um morrer, mas ele está lá longe, eu perco até um pouco do sentido da humanidade daquela pessoa. Então, eu puxo a alavanca, salvo 5, eu sou mais racional. Se eu tiver que com a minha mãozinha, porque eu estou perto do indivíduo, empurrar o cara na linha, eu não faço. Eu prefiro cometer a inação e deixar os 5 morrer. Porque uma coisa, eu salvei os 5. Olha como funciona, né? Então, essa teoria de distanciamento espacial funciona para explicar esse resultado que a gente teve, né? Então, está distante, eu puxo, salvo, porque o cara morreu lá, mas ele está lá distante. Se eu tiver que eu empurrar o cara para ele morrer, eu não faço. Eu vou cometer a inação, deixo os 5 morrer. Tá? Então, suporte teórico é importante para explicar os resultados e a gente saber se foi uma associação espúria, se foi uma correlação espúria ou se não é isso, tá bom? Então, isso que eu acho que é importante a gente ter em mente quando a gente vai fazer um estudo causal, né? Ter sempre teoria e hipótese. Aí eu vou passar muito rápido aqui os elementos principais, porque isso aqui está na Revista Brasileira de Marketing, no volume é, é, 13, que foi de 2014, número 2, que foi um paper, na minha opinião, o melhor paper que explica o sequenciamento dos elementos de um experimento. Foi feito pelo Zé Mauro, Kenny Basso e pelo Marcelo Mol Brandão. Marcelo, o Zé Mauro está na FEA USP, na EASH, o Kenny Basso resolveu empreender, ele tem duas startups de pesquisa de marketing, e o professor Marcelo, ele está na UFES, lá no Espírito Santo, tá? Mas, assim, na minha opinião, o melhor, a mim e de várias pessoas que fazem experimento, o melhor artigo nacional sobre
elementos do experimento que compõem o experimento. Tá? Então, sempre começa da hipótese. Sem hipótese, não tem experimento. Tá? Então, eu tenho que ter teoria, tenho que ler teoria, construir hipótese para conseguir fazer o desenho. Manipulação da variável independente, quantas forem no nível que for. Tá? Então, aqui eu vou exemplificar com um estudo, um mestrado que eu orientei do Leonardo Aureliano, que hoje é professor lá na graduação da SPM, mas ele fez o mestrado com a gente lá na Uninove, ele era professor, foi coordenador da Uninove. Então ele queria entender o seguinte, ele queria avaliar o efeito do endossamento de celebridade em uma propaganda na avaliação de um produto, né? Então isso foi uma das coisas, e depois a gente avançou para a marca, enfim. Então a gente também fez três estudos experimentais nesse estudo dele, né? nessa tese dele, na dissertação dele. Então, variável independente, efeito do endossamento, e variável dependente, avaliação. Então, sempre eu tenho que ter a manipulação da independente para mensurar a dependente. Né? Então, no estudo 1 dele, a gente deu para umas pessoas avaliarem essa propaganda. Né? Então, é uma propaganda que tenta chegar próxima a uma propaganda no cenário real, para ter, né, para ser um cenário crível. Então, tem uma chamada, né? Alguns atributos do produto e um texto aqui, um disclaimerzinho com texto legal, tá? E tem a imagem do produto, então não se esqueça de mim, papapá. E pedir uma avaliação desse produto, né? Quanto ele era bom, quanto eu tenho intenção de comprar, enfim, avaliação. Para outra turma, a gente pediu a mesma coisa. Quem que é essa aqui? Ivete Sangalo. Se a pessoa conhece Ivete Sangalo, sabe que pelo nome é celebridade. Então, a mesma propaganda, era tudo do mesmo tamanho, só que tinha Ivete Sangalo, não se esqueça de mim, mais potente, mais silencioso, falando do ventilador. Mas tinha Ivete Sangalo. O quanto que esse endossamento ajudava na avaliação. Se a gente medir a avaliação com endosso 3,90 na média de, sei lá, 92 pessoas, né? 3,90 na média com endosso, 3,30 na média sem endosso, o PIB menor que 1%, então tem diferença significante entre esses 3,90 e 3,30. E o endossamento ajuda na avaliação. Né? Então, isso foi a conclusão. Então, manipulação da variável independente em dois níveis, com endosso e sem endosso, de celebridade, né, versus a variável dependente. Né? Depois a gente avançou para mais coisas. No mesmo estudo, a gente pode ter variáveis independentes manipuladas, sempre tem que ter manipulada, senão não é experimento. Mas eu posso também ter alguma que eu mensuro. Tá? Por exemplo, essa aqui é minha tese de doutorado, eu fiz 6 estudos experimentais no mesmo estudo causal, né? 6 experimentos. Isso aqui era o estudo 1 para ver o efeito. Então, assim, tinha um cara não, né, um professor renomado chamado Frank Cardes, que junto com outro professor, esses dois são doutores em psicologia, o Frank Cardes está em Cincinnati, na área de negócios, e o David Sambomatsu ele está na Universidade de Utah, na linha de psicologia mesmo, no mestrado em psicologia. Então, eles trouxeram para a administração, para marketing, um conceito psicológico chamado negligência da omissão. Né? Então, às vezes não, sempre o anunciante omite uma parte né, ele não dá toda a informação que ele poderia dar, né? Ou porque não cabe na propaganda, então 30 segundos na Globo é 30 segundos, sei lá, 10 por 15 no jornal é 10 por 15, não cabe todos os elementos de um carro, por exemplo, né? Quantos atributos tem um carro? Centenas, né? Mas não dá para falar na propaganda, não dá para colocar no jornal, então eu omito informação porque não tem espaço. Ou, às vezes, o meu concorrente tem um atributo melhor que o meu. Né? Então, eu tenho um carro que faz, sei lá, 10 quilômetros por litro de gasolina. O meu concorrente da mesma categoria, o carro dele faz 20. Por que eu vou falar do consumo, sendo que o consumo é uma fragilidade no meu produto? Então, eu omito e vou falar do espaço interno, da dirigibilidade, da segurança do porta-mala, vou falar de outra coisa. Então, eu omito uma informação e você avalia sem quando eu omito. Às vezes, dependendo da sua expertise naquele contexto, mentalmente, até inconscientemente, às vezes você fala, está faltando coisa aí, hein? Você reconhece a omissão. E às vezes, dado a sua expertise, você não conhece aquela categoria, você negligencia a omissão. Então, isso que é a negligência da omissão. É a insensibilidade ao reconhecer que falta informação quando eu estou avaliando alguma coisa. Né? E isso acontece toda hora na nossa vida. A gente sempre toma decisão, toda hora, de consumo, decisão familiar, sem ter todos os elementos
para analisar, né? E a gente não reconhece isso muitas vezes quando a gente não é expert no assunto e a gente começa a reconhecer quando a gente é expert. Então, tem uma variável. Então, para eu desenhar esse cenário de negligência da omissão, porque eu quis estudar como é que marca influenciava nisso. Então, isso foi o estudo 4, 5 e 6, é marca, né? Mas até eu chegar lá, eu quis fazer um primeiro estudo para ver, olha, esse fenômeno existe no Brasil? Então, expertise é a variável mensurada, então eu queria saber o quanto você é expert, ou quanto o participante era expert ou não, naquele contexto. A variável manipulada é a quantidade de informação, né? Então, quanto mais informação eu dou, menos você tem que reconhecer que está faltando. Quanto menos informação eu dou, mais você deveria reconhecer. E o reconhecimento é indireto, é pela avaliação, né? Então, quando eu te dou bastante informação, você deveria se sentir seguro e fazer uma boa avaliação, se os atributos são positivos. Se eu te dou pouca informação, você deveria se sentir inseguro e fazer uma avaliação mais ponderada. É isso que a gente fala que é o efeito da negligência da omissão. E a variável dependente era a avaliação do notebook que está sendo lançado. Não tinha marca, não tinha nada, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei para um grupo de pessoas 4 atributos do notebook e para outro grupo 8 atributos. E dentro desse grupo que avaliou 4, tinham pessoas que eram experts em notebook e tinham que não eram experts. E nesse grupo que avaliou 8, mesma coisa, tinham experts e não experts. Então, como que eu medi expertise? Um grupo de juízes, lá tem um processo lá de método bacaninha, né? Os juízes propuseram, depois eu validei, enfim, no final a gente tinha 8 questões para mensurar a expertise de quanto a pessoa conhecia o notebook. Quem acertou 7 e 8, a gente colocou num grupinho de expert. Quem não acertou 7 e 8, 7 ou 8, a gente colocou num grupinho de não expert. E aí fez a avaliação. Então, 4 atributos, o não expert faz a mesma avaliação com 4 ou com 8, e o expert, ele reconhece a omissão e ele faz com 4, ele avalia com 2,5 a qualidade daquele notebook e com 8, 3,7. E aqui o não expert, como ele não entende daquele objeto contextualmente, daquele cenário, ele faz a mesma avaliação independente do volume de informação, né? Então aqui é não significante, aqui é π menor que 1, a diferença daqui para cá é π menor que 1, daqui para cá é π menor que 5, né? Então, a ciência, né, tem pouco mais de 20 pessoas no mundo que estudam negligência da omissão. A gente sempre a gente consegue manipular esse expert aqui errar mais. Mas a gente não conseguiu, a gente só teve um caso que o Carlos conseguiu fazer esse não expert acertar mais. E a gente vem perseguindo isso. Como é que eu faço o não expert, mesmo você não tendo especialidade naquela categoria que você está avaliando, você avaliar melhor, né? Você ser mais comedido quando você tem pouca informação, e quando eu te dou mais informação, aí você faz avaliações mais conscientes. Então, é isso que a gente tem tentado fazer em marketing e negligência da omissão. Mas, enfim, eu tenho duas orientandas que fizeram isso, que trabalharam em negligência da omissão, agora tem uma terceira que também está avançando nisso, para a gente tentar avançar nisso, né? Um ponto que falta aqui no artigo do Zé Mauro, do Kenny e do Marcelo é a checagem da manipulação. É importante a gente, quando faz o estímulo, checar se aquele estímulo funcionou. Então, eu tinha lá no cenário lá do Leonardo, propaganda sem endosso e com endosso, mas não tinha um endosso, tinha que ser um endosso de celebridade. É uma pessoa célebre? Então, o que diz a literatura? O que é célebre? Quando eu falo reconheço e sei o nome, aí é célebre. Então, se as pessoas que olharam e não reconheceram e não sabiam o nome, para elas não é celebridade. Então, eu tiro elas da amostra, né? Então, eu tenho sempre que checar para ver se a minha manipulação da variável independente funcionou, tá? Beleza. Então, checagem na manipulação, tudo funcionou. E aí, controle das variáveis estranhas, né? Então, lembra lá do Benedito Correia. Não quero saber temperatura, então controlo tem que ser sempre igual. Não quero, então, isso é controle de variável estranha. Não quero saber o sol, então é sempre igual. Não quero saber a umidade relativa, é sempre igual. Então, minha pesquisa agora é água. Então, só manipula a água, o resto, controle das variáveis estranhas, deixo tudo igual. Quando a gente está em ciências sociais aplicadas, a literatura diz o seguinte, ó, tenta manter igual, né? Tenta manter constante. Nem sempre dá, né? Às vezes dá, mas tem outras duas formas de fazer, né? Então, uma forma que eu fiz lá que eu estava estudando, quando eu estava ainda na CIC, que eu fui diretor executivo da CIC 15 anos, na área de operações, eu queria entender o seguinte, tem uma teoria que fala o seguinte, que quando a gente faz atividades individualmente, a gente se sente desconfortável. O ser humano é social, né? A gente gosta de estar assim, né? Gosta de estar em grupo, enfim. Então, quando a gente está sozinho, a gente se sente desconfortável.
E a gente busca o conforto. E uma das formas de a gente buscar conforto é, é o conforto térmico, né? Calor gera mais conforto, quer dizer, até determinado nível, né, do que o frio. O frio é mais árido. O frio deixa a gente um pouco mais angustiado, né? Por isso que as pessoas que moram em países frios têm uma tendência maior à depressão do que quem mora em país tropical, porque o calor dá um certo conforto, né? E eu queria entender essa relação, porque qual que era a minha ideia final, né? Era assim, era avaliar uma propaganda quente, uma propaganda fria, se isso dava algum efeito de avaliação, né? Mas, enfim, queria testar um pouco a teoria primeiro. Então, eu coloquei um grupo de pessoas para fazer a avaliação de campanhas publicitárias que a gente ia lançar, individualmente numa sala de treinamento e no outro era em grupo, né? E aí eu controlei a temperatura da sala, né? Então, aí eu consegui controlar para que a temperatura não influenciasse. Porque qual era a hipótese, né? Qual era uma variável dependente? Depois que as pessoas avaliassem a propaganda, sozinhas ou em conjunto, se elas estivessem sozinhas, elas iam se sentir mais desconfortáveis do ponto de vista antropológico e iam tomar mais bebidas quentes. Então tinha café e chá lá à vontade. Se elas estivessem em grupo, na mesma temperatura ambiente, elas iam ter um conforto maior, então elas iam buscar bebidas mais frias. Então tinha chá gelado e refrigerante. Então, ao final, que as pessoas avaliavam propaganda, né, ou em grupo ou sozinhas, a gente deixava lá a mesa para elas tomarem lá o lanchinho delas e beber o que quisessem, a gente media o quanto que elas bebiam de bebidas frias ou bebidas quentes, né? E funcionou, né? Pessoas que estavam sozinhas foram mais para bebida quente, pessoas que estavam em grupo foram mais para bebidas frias, mas depois eu desanimei de fazer o resto do experimento, saí da CIC, a manipulação era difícil, e eu me envolvi com outros assuntos, não, tem só estudo um pronto, né? Tem que fazer os outros ainda. Mas a temperatura eu consegui controlar, então a temperatura foi controlada. Mas e a fome da pessoa? E a sede da pessoa? Não, é, é uma variável que eu tive que controlar de outra forma. Não dava para todo mundo ter o mesmo nível de sede, né? Outra forma é sistematização aleatória, né? Então eu randomizo e dou um estímulo para cada um, o que é, em grande medida, é o que a gente faz sempre, mas não acaba não resolvendo muito, né? E o terceiro é um controle estatístico. Eu mensuro as variáveis que são estranhas, que não é o que eu quero medir, não é o que eu quero estudar, e depois eu uso por estatística como modelo de covariação. O que é isso? Eu pego essa variável que eu estou querendo controlar, que ela é estranha, e tiro do efeito de x em y por uma conta de covariação. Os softwares, a maioria dos softwares estatísticos tem essa opção de análise de covariação, né? Então, quando tem alguma diferença, você vai lá e você controla. Qual é o seu nível de sede de 1 a 7? Aí, se o nível de sede fosse diferente entre quem estava isolado e quem não estava isolado, eu pegava esse nível de sede, quando eu fosse fazer a conta, eu colocava como uma covariante, ele tira o nível de sede e dá o efeito de x em y. Basicamente é isso, é uma correção da correlação, né? Então, aqui um exemplo. Eu orientei um aluno que hoje ele é professor na Anhembi Morumbi, lá no mestrado de hospitalidade, mestrado e doutorado de hospitalidade, né? Então, o nome dele é Carlos Alves, e a gente quis estudar, porque assim, eu li um paper do Baba Shiv, né? O Baba Shiv é um professor da Stanford, e ele fez um paper, que é esse aqui, ó, um paper ótimo, né? O efeito as ações de marketing, efeito placebo, construindo os caminhos por meio de pagamento, né? Então, o que que é aí? O que que ele testou? Ele testou o seguinte, ele falou o seguinte, o preço é muito forte na relação do consumidor e desperta um gatilho mental que gera um efeito placebo. Pode até gerar um efeito placebo tão forte que é. Efeito placebo é quando você tem um composto que não é para ter um papel, um desempenho e acaba tendo, né? E aí o Baba fez o seguinte, ele levou um grupo de pessoas e falou, esse aqui é um isotônico que a gente vai estar lançando. Isotônico não, ele falou, é um refrigerante que a gente vai estar lançando e esse refrigerante ele tem uma propriedade de melhorar a acuidade mental, seu nível de atenção, né? Ele vai estar sendo lançado a $10 a garrafinha de 200 ml. Pô, $10 é caro, né? Uma Coca é $1, né? $10 porque ele tem essa capacidade. Aí deu para um grupo lá, toma aí, eles tomaram, depois de meia hora vão fazer palavra cruzada, e aí resolveram, ele media quanto eles resolviam palavra cruzada. No outro grupo, mesma coisa, estamos lançando esse refrigerante, ele tem capacidade mental, vai melhorar tal, e vai custar $50 a garrafinha. Puta, $50 porque, né? Muito bom tal. E aí as pessoas resolviam quebrar as palavras cruzadas. A gente chama de puzzle, mas é palavra cruzada. Aí ele foi fazendo isso até $1.000 a garrafinha.
E quanto mais o preço aumentava, mais palavras cruzadas as pessoas conseguiam resolver. Por quê? Porque elas se sentiam mais preparadas, sentiam que aquele composto estava ajudando mais, efeito placebo, né? Então ele fez o paper lá com o Dan Ariely, com o Carmon, sobre o efeito placebo do preço. Aí eu falei, pô, então, mas assim, preço é diagnóstico? É. Né? Então, assim, o produto, a gente mesmo aqui no Ocidente fala o seguinte, se é caro, deve ser bom, né? Enfim, então, um produto caro é bom. Então, por que é caro? Porque deve ser bom, né? Então, a gente vai fazer uma atribuição. Mas e marca, né? Mais diagnóstico que preço, né? Eu posso não saber nada, mas é Apple. Então é bom, não preciso saber, né? O AirBook custa R$ 15.000, o outro notebook custa 5. O AirBook custa mais, porque é a Apple. Você nem sabe a configuração. É Apple, a marca é tão diagnóstica quanto o preço, ou até mais, muitas vezes, né? Então eu falei, bom, vamos fazer um efeito placebo de marca. E aí mandamos um projeto para o CNPq, enfim, fizemos 2 experimentos. E um dos experimentos era a gente levar isotônico, como se a gente fosse lançar o isotônico o último, né? Numa academia. Então a gente colocou uma demonstradora e um demonstrador com a camiseta com o nome do isotônico, tinha uma banquinha, enfim, bem legal, né? Dinheiro de pesquisa ajuda muito você fazer um cenário bacana, né? Bom, aí a gente levou em academias e a pessoa falou: ó, esse aqui é um isotônico que vai estar lançando, é um isotônico para recuperação pós-exercício, né? E esse aqui, ó, é a Coca-Cola que está lançando. Então, um grupo para 2 academias era a Coca-Cola. Em outras 2, era uma marca que não existia. Nem sei que marca existia. Eu inventei uma marca lá e enfiamos esse isotônico era marca tal, né? Qual que era a hipótese? Que o efeito placebo da marca reconhecida ia funcionar, né? Ia fazer a pessoa ter respostas subjetivas e objetivas alinhadas com a marca, né? E aí a gente dava o isotônico para a pessoa tomar, ela preenchia um questionário, tinha vários controles, né? Tempo que ela fazia academia, pressão arterial, IMC, bom, tinha um monte de controle, e um deles era o efeito jaleco branco, porque no final a resposta objetiva que a gente ia mensurar era a pressão arterial. Então a gente levou uma enfermeira para ela medir a pressão arterial dos participantes. E ela estava lá de enfermeira. E tem na literatura diz o seguinte, que tem gente que tem a pressão alta e chega no hospital, a pressão cai, porque ela responde para não ter o perigo de ficar internado, enfim, a pressão cai. E tem gente que tem a pressão normal e quando chega na frente do médico a pressão sobe, porque eu tenho medo de médico, medo de agulha, efeito jaleco branco, né? Então a gente controlou esse efeito jaleco branco e deu diferença. E MC não deu, tempo de permanência na academia não deu e o jaleco branco deu, a gente usou como covariante, né? No final, a resposta subjetiva, atitude, intenção de compra e qualidade percebida sempre da marca é, reconhecida foi melhor, estatisticamente falando, né? Mas o legal foi a objetiva, que era a pressão arterial. Então, a gente usou o protocolo da cardiologia, que é medir a pressão antes do exercício, ao final do exercício, que eram 18 minutos de caminhada na esteira 6,7 km por hora, que é a maior velocidade do pace sem trote, né? A pessoa acaba os 18 minutos, a gente põe ela sentada, média pressão 3 minutos de repouso e depois 7 minutos de repouso. Esse é o protocolo da cardiologia, né? Então, no início, a pressão das pessoas que tomaram a coca, o isotônico coca ou isotônico sem marca, era igual, estatisticamente. Acabou o exercício, era igual. 3 minutos já teve uma diferença de recuperação maior para quem tomou marca reconhecida, e 7 minutos teve também, aí a diferença foi maior ainda. Tá? Então, a resposta. E aqui tinha 70 em cada célula, quase 70, 68 numa e 70 na outra. Então, porque tiveram 2 que depois do debriefing eles falaram, não quero, que você tem que falar, olha, isso aqui não é verdade, né? Não está sendo lançado pela Coca-Nada, é um estudo científico, de um doutorado e tal. Você posso usar seu dado? Estava anônimo, você não vai, seu nome não aparece. Aí tiveram 2 pessoas que não quiseram, ficaram chateadas, pegaram a ficha delas, rasgaram, jogaram na cara da enfermeira, fizeram de tudo, né? Teve lá meio um barraco lá, né? Mas enfim, bem mais controlado. Mas se a pessoa não quer participar, não participa, tá? Bom, e aí, então a gente mostra que subjetivamente funciona. E o que eu queria fazer alguns alertas aqui é que, assim, a população é importante, né? Então, assim, há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer experimentos, há 14 anos atrás, a gente fazia só com aluno e beleza, funcionava, né? Só com estudante universitário funcionava. Hoje em dia, os journals querem consumidor real, tá? Pelo menos alguns estudos dentro. Você tem um estudo causal. Tenho 5 experimentos no meu estudo causal. Pelo menos um faça com consumidor real, tá? Se fizer tudo com aluno, tem problema de validade externa
que não era pedido há 14 anos atrás e hoje é, então isso vale no mundo real, então tem que fazer para o consumidor real, tá? Mesmo que a gente fale que o nosso estudante universitário é um consumidor, porque o cara trabalha o dia todo, ele decide a compra dele, não funciona esse argumento, tá? O consumidor real é um cara que é consumidor, que não é estudante. Então, a gente tem que ter amostras reais, né? Aí tem a dificuldade, quer estudar um conselho de administração, tem que fazer com um conselho. Mas aí tem algumas saídas também, né? Então, Journal of Econometrics e Journal of Economic Behavior Organization, esses dois artigos aqui falaram, estudaram CEOs, fizeram experimento com presidentes de empresa. Por quê? Porque fizeram dentro de um MBA, aí é aceito. Aí o estudante vale, porque o cara, ele é predominantemente o presidente de uma empresa que está fazendo uma especialização, não é um estudante profissional. Então aí vale. Então eles estão usando, então assim, é uma boa saída, né? E a mensuração da variável dependente, que é o mais legal, né? Porque no final a gente escolhe o que quer fazer. Tem variáveis mais tradicionais, intenção de compra, intenção de recomendar, qualidade percebida, avaliação, que eu uso bastante, e tem as mais contemporâneas, né? Que é se a pessoa sorriu ou não, se ela doaria dinheiro ou não, na realidade, se ela doa ou não. Então tem um estudo que ganhou um prêmio lá acho que foi do JCR, que é de um rapaz que ele fez na GV, ele chama Yeltsin, como que é o nome dele? Ian Vietes, né? Ian Vietes. E o Ian, ele estudou em comunidades, ele foi lá para o Rio de Janeiro, ele fazia IBAP, na realidade, né? Ele fez GV Rio. Ele foi em comunidades e ele fazia, participa da pesquisa aqui. A pessoa participava tal, ele falava assim, olha, toma um dinheirinho aí como recompensa e beleza, dava 5 notas de R$ 2 para a pessoa. E aí tinha uma urna que a pessoa podia fazer uma doação para. O que ele queria estudar realmente era doação. Doação para fome versus doação cultural. E assim, isso foi um dos estudos, né? E ele via quanto que as pessoas doavam. Então, doação real, né? Então, isso, mesmo que ele deu dinheiro, as pessoas doou a participante podia ficar com os R$ 10 para ele, ficar com R$ 8 doar dois, ou no limite doar tudo. E ele queria ver como que era o que fazia a pessoa engajar no na doação, né? Então, bem legal a recuperação de pressão arterial. Então, tem várias variáveis dependentes de resultado, que não são só declarações, que a gente pode estar mensurando, e isso é bem bacana, né? Tem a questão da ética. No final do dia, a gente faz experimento com o ser humano, então tem que passar pelo. Assim, hoje em dia, no começo da minha carreira, vou confessar para vocês que eu não passava nada pelo comitê de ética, porque ele reprovava tudo, né? O comitê de ética reprovava tudo. Porque o comitê de ética ele parte do princípio o quê? No começo da pesquisa, tendo consentimento livre e esclarecido. Você tem que falar o que é a sua pesquisa. Então, eu chegava na academia e falava assim, olha, vou fazer um estudo com você sobre efeito placebo de marca, então vou simular. Aí já acabou o experimento. A gente faz muito experimento disfarçado. Então, o que eu fazia sempre? Ao final do experimento, eu falava, olha, na realidade é isso daqui. Então, fazendo debriefing. Os comitês de ética passaram a ser frequentados também por pessoas que estudam o que a gente estuda, com a marketing, administração, enfim. E aí, agora, os comitês de ética entendem que a gente vai fazer disfarçado e vai pegar o TCLE só no final, né? Então, eu estou mandando pela Plataforma Brasil e já tem uma série grande aqui de estudos aprovados, de pesquisas experimentais que eu passava pela Unifesp, porque a Uninove não tinha ainda o comitê de ética, né? Ainda não sei se ainda já tem, mas não tinha naquela época. Então, eu passava, e a mais próxima lá da Vergueiro, que assim, quando você manda pela Plataforma Brasil, se o seu centro de estudo não tem um comitê de ética, ele designa para o geograficamente mais próximo, né? E o mais próximo lá da Vergueiro era o da Vila Mariana, que era o da Unifesp. Então, mesmo era coincidência, eu também sou professor na Unifesp, mas por coincidência sempre passava pela Unifesp. Agora, como eu estou na SPM, eu já mandei dois e ele passa na própria SPM, que a SPM tem um comitê de ética, né? E tem, assim, então, os comitês de ética começaram a entender que experimentos sociais é diferente do experimento que a gente faz na biologia, que tira o sangue do cara. Então, ele tem que aceitar antes, né? A gente não é tão invasivo assim. Então, faz parte do comitê de ética aprovar nossos projetos, né? E aqui eu tinha deixado um exemplo de um estudo que eu estou conduzindo para mostrar que nem tudo é flores, mas eu não sei da dinâmica aqui do café, porque assim, eu acho que tem que ter uma parte de interação, né? E eu sei que a nosso horário, então, falta só meia hora, aqui demoraria mais uns 15 minutos, então não sei da dinâmica, se vocês não querem abrir para discussão ou se continua aqui para mostrar um exemplo. Aí eu não sei muito da dinâmica do café. Então, se a Samara puder ajudar. Vai depender do pessoal, mas pode até abrir o microfone, tá, pessoal? Fica à vontade para falar aí o que vocês querem fazer.
Eu tô curiosa, eu tô curiosa, tem um pessoal aí mandando seguir também. Tá, Ah, gente, por favor, mostra o exemplo. tá bom. Eu acho que dá para seguir. Então, beleza. Então, assim, ó, nem tudo é flor, porque assim, eu sou. Minha esposa fala, né? Você é empolgado quando você fala de experimento, as pessoas falam, então eu vou fazer isso. Mas não é simples, tá? Tem os percalços, né? Então, assim, um estudo que eu estou conduzindo, né? Quando você chega numa loja, você quer produto, né? Vou na loja, às vezes, assim, essa foto aqui mostra até uma certa confusão, né? Isso aqui eu peguei da internet, essa foto, mas assim, o cara chega lá, tem tanta variedade que, mas eu quero o produto. E às vezes eu chego na loja, tá assim, né? Opa, isso aqui é chamado no Brasil de ruptura de estoque, nos Estados Unidos eles chamam de out of stock. Falta produto na gôndola, né? E aqui a gente faz até uma construção mental, ó, faltou porque estava em oferta, né? Aqui não tem oferta nenhuma, uma etiqueta vermelha me diz que é oferta, um splashzão assim é oferta, então aqui foi bom negócio, hein? Perdi. Né? Então já, puta, aí pode vir arrependimento, enfim. Aí tem outras variáveis de resposta. Mas às vezes a gente chega da loja, tá assim. E o que aconteceu? Por que eu despertei essa curiosidade? Né? Porque quando eu estava na pandemia, eu fiquei 2 anos em casa aqui com a minha esposa, né? E eu saía para fazer compra para minha sogra e para gente, né? Então eu ia na farmácia para minha sogra e ia no mercado para minha sogra e para gente, né? E aí teve um dia que eu estava lá no mercado e eu comprei tudo que eu precisava, que tava, minha sogra mandava uma lista, né? Ela fotografava, eu depois ordenava, fazia uma, né? Enfim, tirava as dúvidas antes de ir, daí saía para ir e comprar. Tinha comprado tudo que estava na lista e eu passei no corredor de pinho-sol e estava um buraco, não tinha pinho-sol, não tinha desinfetante. E o pinho-sol tava. E onde eu faço tem 2 módulos, né? Esse módulo aqui tem 1,30 m geralmente, né? O Walmart tinha 1,28 m, mas o Brasil tem 1,30 m. Então, tem 2 módulos de 1,30 m, é só para pinho-sol. E tava vazio. Aí eu tô indo pro caixa, passei no corredor de papel higiênico, vazio, não tinha nada, tava assim, horrível, descalado, né? E aí eu fiquei, pô, que coisa, né? Ó, aí eu falei, olha, isso aqui é interessante, vamos estudar esse negócio, né? Então, tem um fenômeno social, por que que acabou o pinho-sol, né? Por que que acabou o papel higiênico? Porque, ok, está na pandemia, mas, né? Pandemia é álcool em gel, tal, papel higiênico não era o mais relevante. Mas as pessoas tiveram uma vertical de compra ali. Aí eu fui estudar, né? Então, assim, tem a literatura, ela cobre muito isso aqui, ó. Eu vou na loja e tem ruptura de estoque, mas é no alvo. Aqui não foi, né? Aqui ela chegou para comprar, vai dar uma ruptura, né? É o último que ela está pegando, então tem um sentimento de escassez. Mas ela pega o último e resolve a sua lista. Quando você chega na loja para comprar um produto e ele é alvo da sua compra, eu saí lá com a minha listinha, né? E a minha listinha tinha lá macarrão, sei lá, penne. Vou lá na Gôndola, não tem. Aí é uma ruptura, um out of stock no produto alvo. Aí eu tenho uma resposta. Fico, né? Ou chamo o gerente, reclamo, mudo de loja, enfim. Aí a literatura é muito vasta na questão de out of stock no alvo. Tem os modelos, comportamento, tem a severidade, né? Então, assim, uma coisa é a Samara vai comemorar o aniversário de casamento dela com o marido e ela vai preparar um jantar e ela quer aquele vinho que ele gosta, tá? Né? E aí ela vai, então é uma ocasião especial, sei lá, 15 anos de casamento da Samara, né, uma situação especial. Não vai acontecer de novo essa situação, vai fazer 16, mas 15 nunca mais. E ela vai lá na loja pegar o vinho que ele gosta, que eles gostam, porque é um vinho que marcou o primeiro encontro deles, quando namorava e tal. E não tem. Aí é uma alta severidade. A outra coisa eu vou fazer um macarrão no domingo, vou lá comprar um farfalle e não tem, compro um parafuso, sei lá. Né? Enfim, aí a severidade é menor. Então, a reação do consumidor também está setada pela severidade da situação que aquela ruptura está me impactando. Né? Mas, enfim, em alvo tem bastante. E não alvo, que era isso que aconteceu comigo. Eu encontrei a lista toda da minha sogra e eu vi lá um buraco enorme no pinho-sol e um buraco enorme no papel higiênico. Né? Então, é aqui. Ela comprou tudo que ela queria, mas tem a ruptura. Qual a percepção? Então, qual era o meu objetivo? Analisar o efeito do out of stock de produto não alvo na resposta do consumidor. Isso não tinha na literatura. Tá? Bom, então, desenho clássico de estudos em comportamento consumidor. Estudo 1, eu vou fazer a identificação do fenômeno. Então, levei alunos para uma sala, né? E assim, várias sessões, porque tinha 10, 12 para o computador, enfim, ele ligava lá e estava assim, ó, a história é assim, você está indo para sua casa e abriu uma loja nova no trajeto.
você não tem nada para comprar, então você não tinha alvo nenhum, você não tem nada para comprar, mas você entra na loja. E aí você vê uma gôndola que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Me responde esse questionário na sequência. Então, eu ia mostrar, eu ia manipular a variável de estoque, em estoque versus out of stock, e pedir uma avaliação final. Né? Então, e aí você marcava se era homem ou se era mulher. Se marcasse que era mulher, 223 estudantes viram isso daqui, tá? Em vários grupinhos. E aleatoriamente o Qualtrics colocava, você falava, eu sou mulher. Um grupo viu isso daqui, que é 100% em estoque. Tem tudo aqui. O outro grupo viu com 6% de ruptura. Tem uns buraquinhos aqui. O outro grupo viu com 10%, o outro grupo viu com 15%, 20%, e assim foi até 40% de hora stock. Tá? Só que não tem falta de produto. O mesmo sortimento que eu tenho nessa foto de 40% de ruptura, tem lá na primeira que tem 100%. Porque eu não queria estudar escassez ou sortimento pobre, que isso é uma outra literatura. Né? Quando eu chego numa loja e eu quero ter opção de escolha, ele só tem uma marca de refrigerante. É sortimento pobre, isso aí é uma outra coisa. O que eu queria estudar era ruptura. Então, 40% de out of stock versus nada. Se você fosse homem, se eu responder fosse homem, também eu colocava outra categoria da mesma, né, higiene e beleza, mas produtos masculinos, e aí ia de em estoque total a 40% de out of stock, também sem comprometer sortimento. Tá? E aí eu media várias coisas, né? Porque eu tinha várias hipóteses, então uma hipótese, qualidade percebida, deu certo. Quanto mais o out of stock foi crescendo, a qualidade percebida vai caindo. Qualidade percebida de operação do varejista. Outra que deu certo, tem uma expectativa que é a percepção de preço baixo. Então, a minha hipótese era, quanto maior o out of stock no não alvo, no alvo eu fico puto, eu nem penso nisso, mas no não alvo, eu vou achar que aquele produto estava barato, que aquele varejista vende barato aquela categoria, por isso que está faltando. Então, a percepção de preço baixo praticada foi crescendo, e realmente foi. E uma que não deu certo, que eu rejeitei a hipótese, é a intenção de compra. Na minha cabeça, a intenção de compra ia caindo sempre. Só que, na hipótese, né? Só que a intenção de compra ela foi subindo até um determinado patamar e depois ela cai. Então, aí foi um achado que motivou o estudo 2. Por que que isso acontece? Qual é o processo mental? Bom, gerencialmente falando, também tinha o seguinte, eu achei uma reportagem, que eu trabalhei no Walmart um tempo, e aqui a gente tinha essa preocupação, mas a gente nunca dimensionava. Na última loja que eu gerenciei do Walmart, faz muito tempo, eu tinha 30 repositores só para fechar buraquinho, porque o Walmart tinha uma política, o cliente entra na loja para ver produto, não vê buraco. Então tinha 30 pessoas, 30 repositores só fechavam buraco. Né? Eles tampavam a etiqueta de preço para depois saber onde entrava aquele produto estava faltando e ficavam fechando buraco. Tem uma reportagem que diz os quantos de milhões de dólares por ano o Walmart gasta para fechar buraco. Né? Será que está certo isso? Será que não está? Então tem essa questão, né? Então, mas beleza, ó, processo, como o fenômeno é processado mentalmente. Então, eu usei uma teoria do distanciamento, só que numa perspectiva social, inferência social. Então, assim, o preço, sempre eu vou achar que aquele varejista vende pouco, ou vende barato, ou eu acho isso quando eu acredito que as pessoas que frequentam aquela loja têm o meu perfil. Então, uma teoria da inferência social. Tá? Então, eu posso entrar numa loja, e isso acontece com a gente sempre, né? Semana passada, a gente foi jantar num restaurante, eu, minha família, enfim. Aí a gente foi num restaurante que estava lotado tal, então fomos em outro, um restaurante italiano lá em Pinheiros, e era um restaurante chique demais. Mas a gente foi lá, porque estamos juntos, estávamos lá. Aí minha filha falou: Nossa, as pessoas aqui são muito diferentes da gente, porque as pessoas se arrumavam para ir no restaurante. Né? A gente, como vai numa cantina, põe uma roupa, sei lá, de sair mesmo, né? A gente tem muita casa, a roupa de ficar em casa é a roupa de sair, né? Enfim. Mas não vai se produzir para ir no restaurante, né? E as pessoas nesses restaurantes se produziam para ir, né? Então, você sente que você é diferente das pessoas que estão naquele ambiente. Isso acontece em loja também, né? Então, você vai viajar para a França, vai lá na loja da, sei lá, da Armani, você vai sentir que você é diferente das pessoas que frequentam aquela loja, né? Ou você pode sentir que você é igual, então, inferência social. E eu acho o seguinte, quando a pessoa acha que ela é igual às que estão participando e falta produto, aí a percepção de preço vale. Quando ela acha que é diferente, a percepção de preço é anulada. Então, essas que eram as hipóteses, né? E aí, dei para um grupo um estímulo de 100% em estoque numa categoria, 40% do out of stock, tá? Para outra categoria. Então, 97 estudantes. Então, assim, no final, o que aconteceu?
tem efeito direto, não tem efeito, que é a percepção de preço baixo. O in estoque sozinho, ou o out of stock sozinho, não tem efeito na percepção de preço. Só quando passa pela inferência social. Então, tem efeito direto, total, quando ele passa pela inferência social, e não tem quando não passa. Então, se eu não acho que as pessoas daquela loja são parecidas comigo, eu não tenho essa percepção que ele vende barato. Mas se eu acho que as pessoas são parecidas comigo, a percepção de preço baixo vale. Tá? E para a intenção de compra, valia os dois, passando pela inferência é maior, que é π menor que 1, não passando pela inferência é π menor que 5. Então, aqui é maior se passa pela inferência. Mas aqui deve ter uma outra moderadora que explica mais. O que é o legal? É você achar esse efeito aqui, né? Com a mediadora, ele tem o efeito, sem a mediadora não tem, porque isso explica o processo todo. Aqui eu estou explicando o processo da intenção de compra parcialmente, mas de percepção de preço explica totalmente. Beleza. Então, legal. Então, fomos para o terceiro estudo. Como é que eu faço isso? Como é que marketing pode ajudar nesse processo, né? De intenção de compra. E aí, isso aqui eu vi quando a gente estava naquela época, não sei se vocês lembram, antes da pandemia, teve uma greve de caminhoneiros, né? Eu estava no Sul participando de uma banca na Federal de Santa Maria. Aí a banca, quem já participou do concurso público, né? Um dia você lê o edital, aí fica com o dia vago, tá? Então eu fui conhecer a cidade, eu adoro varejo, trabalhei muitos anos no varejo, fui conhecer as lojas de lá, e aí eu vi essa placa e estava bem no meio da greve. Até a gente antecipou o concurso para voltar, porque as companhias aéreas achavam que não iam ter combustível para continuar funcionando, porque a greve dos caminhoneiros afetou o abastecimento de combustível, né? Mas tinha lá, o camarada falou, olha, por conta da greve, pode ser que não tenha alguma coisa. Aí eu lembrei de uma época que quando eu comecei trabalhando no Walmart, não tinha loja no Brasil, fui fazer estágio nos Estados Unidos, né? Fiquei um mês e meio lá. E aí tinha, na loja que eu treinei, tinha uma gôndola de filmes fotográficos da Kodak, né? Era muito forte, né? Filme fotográfico aquela coisa, hoje em dia não tem mais, né? Mas filme a gente era analógico naquele tempo. E aí tinha uma gôndola enorme, toda vazia, e tinha um cartaz que o Walmart mandou colocar assim, olha, senhores clientes, nós não aceitamos uma mudança de preço da Kodak, então, desculpa, não vai ter o produto para você agora. Né? E aí, depois do tempo que eu estava lá, a Kodak voltou atrás e voltou a abastecer. Mas, o que é isso? Né? Então, não aceitei o aumento que o preço do fornecedor. Olha, a greve do caminhoneiro, o que é isso? Então, fui buscar uma teoria para isso. Tem uma teoria chamada teoria da atribuição, né? Que a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. A gente atribui a eventos tudo, né? Então, eu posso atribuir que eu fui desligado porque eu sou um péssimo funcionário, isso é uma atribuição de locus interno, ou eu posso achar que a economia no país está ruim e por isso que eu fui desligado. E é uma atribuição de locus externo. Então, locus interno é quando está mais na minha mão. Locus... E a gente é muito assim, né? A minha esposa fala, a minha esposa tem uma atribuição de locus interno enorme. Ela fala assim: ai, o Matheus não come bem. Matheus é meu filho mais velho, né? Matheus não come bem, está engordando, eu tenho que fazer comida para ele. Ele tem 30 anos, está casado há 5, entendeu? Então, é externo isso, é dele, né? Não é, mas ela traz para ela. Então a gente tem muito isso, locus interno, locus externo. Então o locus, então assim, o que é isso aqui, né? É deslocar para o locus externo. E será que isso faz diferença? Falar, não aceito o preço que o cara está aumentando, então vou testar isso, né? E aí, como eu sei que tem que fazer em ambiente real, um deles, pelo menos, não fazer mais com estudantes, os outros dois estudantes, eu consegui fazer uma loja, me ajudar. 2 semanas eu deixei a categoria 100% em estoque, 2 semanas eu deixei 40% de espaço na gôndola, mas não perdeu o sortimento. Ó, aqui tem duas frentes, tem 4, eu reduzi tudo, tá? Continuou, não é empobrecimento do sortimento. Numa semana, eu fiz estímulo do locus distal, ou do locus externo, e outra semana deixei a atribuição de locus interno. Quando o cliente, isso está na literatura, quando o cliente vê ruptura de estoque, ele geralmente faz uma atribuição de locus interno. O problema é da loja. Né? E aqui eu manipulei. Essa manipulação foi, coloquei um cartaz, senhores clientes, está faltando ducha porque o fornecedor não entregou. Qualquer coisa, procura a gerência. Tá? Então, joguei o locus para o distal, para o externo. Né? E aí, testei. Então, tem 181 participantes, que são consumidores real. Envolvimento foi uma variável de controle, manipulação do locus, inferência social, enfim. Né? Aí tem um desenho mais complexo, mas o mais legal, isso aqui não importa muito, mas o legal o que é? Locus da causa. Quanto mais externo, tá aqui é quando estava em estoque. Eu tenho uma intenção de compra de 1 a 7, média de 4, e fica sempre parecido quando está no estoque. Essa aqui é a média. Quando é ruptura, conforme eu vou distanciando o locus da causa, então aqui é locus da causa interno, é a loja.
a intenção de compra tem diferença, né? Aqui é muito menor. Quando vai aumentando o locus da causa para o externo, quanto mais eu acho que é externo, menor a diferença até esse ponto de Olson-Lehmann. Numa escala de 1 a 7, quando dá 5,90, a intenção de compra é igual, tendo ou não tendo. Tá? Então, tem várias implicações. Aí eu faço uma discussão geral, faço a discussão da recomendação gerencial, mostro que o varejista pode ajudar na questão da inferência social por meio de propaganda, né? Então, tem lojas para criança. Põe foto de criança para inferência social. Tem foto, a loja é predominante em bairro mais tradicional, mais idoso. Uso isso na comunicação. Tenho diferentes tipos de equipamento para poder, né, gerenciar mais rapidamente a hora de estoque. Enfim, tem várias contribuições gerenciais, porque a gente está em ciências sociais aplicadas, e tem a contribuição teórica também, que é locus da causa, manipulação, enfim, o conjunto do causal inteiro, né? Falei, opa, isso é bom, vou mandar para um journal bom, né? Gostei, achei que ficou bacana. Então, esses são os 3 experimentos que pararam em pé, fiz vários outros, mas esse aqui é o melhor conjunto que explica esse fenômeno, né? Então, eu falei, vou mandar para o Journal of the Academy of Marketing Science, o JAMS, né? Que é um 194 de fator de impacto, é alto, né? É bom, né? O editor-chefe, esse cara aqui, John Ruland, ele levou 6 horas para redigir meu paper. Né? Em 6 horas ele deu um 10. E assim, mas ele é brilhante. Tá? Eu já tinha passado alguns experimentos em congressos separados, conversei com o editor, fiz brown bag com professores que eu confio, sempre tive algumas contribuições, mas o John Ruland, em 6 horas, ele fez contribuições. Isso aqui é a tela do meu computador, do meu notebook, tá? Então tem um cartaz, uma pastinha que eu guardei aqui, que é Um Dia Farei, tá? Um dia farei. São coisas que um dia eu quero fazer como pesquisador, né? As 7 pontos que o John Ruland colocou são brilhantes e eu coloquei lá num dia farei, mas são coisas que eu tenho que parar minha vida um ano para fazer, porque não é nada simples, ele é brilhante mesmo. Então, da 7, a sugestão 5, ele falou assim, ó, todas as suas variáveis são de variáveis dependentes, são de intenção de compra. Infelizmente, intenção de compra pode não ter uma boa conexão com a compra ou a escolha real do consumidor. E, às vezes, ele tem comportamentos desalinhados com a atitudinal. Então, James prefere fortemente o uso de comportamentos atuais como saída, em pelo menos uma parte dos estudos. Porque todos os meus estudos, mesmo que eu fiz com um consumidor real, eu pegava o indivíduo, depois que ele estava acabando a compra, e levava lá na gôndola para ele avaliar. Por quê? Porque a loja não quis me deixar fazer buraco naquilo que tem muita compra. Então, era uma loja mais periferia e ducha fria, com a piscina. Não é uma categoria de alto giro, é uma categoria complementar. Aí eu falei, bom, vou fazer esse negócio aqui. Vou no Pão de Açúcar, quero fazer com leite, porque eu orientei a minha irmã que fez um doutorado, e a gente também fez Out of Stock, outras perspectivas, mas. E aí uma das manipulações foi foto de gôndola de leite, né? Aí eu fui lá no Pão de Açúcar, falei, quero fazer aqui assim, 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 assim. O cara falou, perfeitamente, professor. 12 mil reais por final de semana é o que eu vou perder de venda. Você pagar, você pode fazer, né? Se o CNPq pagar, se a FAPES pagar, enfim. Então, são coisas que não são triviais para fazer, né? E aí eu expliquei para o John Juan, agradeci muito as 7 contribuições, falei, olha, essa daqui é difícil. Ele falou, olha, eu sei, mas você tem que ir para uma categoria de maior giro, né? E aí, então, eu mandei para o Psychology Marketing, então, na segunda review, né? Então, assim, o editor gostou, o editor de área gostou e mandou para 2 revisores. E aí eles me deram 90 dias para corrigir o que os 2 revisores falaram. E mesmo assim, o editor de área falou: olha, é uma revisão sobre risco, porque eles colocaram tanta coisa, e eu acho que eles são certos, tantos coisas para você ajustar, que eu tenho dúvida que você faz. Então, eu vou te dar 90 dias, eu usei os 90 dias para fazer, eu e um outro professor que eu chamei para parceiro no paper, e mandamos lá semana passada a segunda revisão. Então, está no segundo round. Vamos ver o que acontece. Né? Mas a vida não é simples, né? É isso que eu quis colocar. Então, mesmo quando você faz estudos com teoria, com contribuição, com ambiente real em loja, nem sempre é simples você fazer Assim, se eu mandar para sem falsa modéstia, se eu mandar para uma bar, vai passar assim, com poucos ajustes, né? Mas, porque ele é um 19 de H, eu quero um 100, né? Então,
enfim, porque um dia farei, eu tenho alguns journals lá que eu quero, antes de morrer, tentar publicar, né? Enfim, então, e é um processo que não é muito simples. Mas, basicamente, é isso que eu queria, que eu separei aqui para a gente conversar. E estou aberto aí para discussão, para o que vocês precisarem, tá bom? Professor brilhante, aí Ok. as falas, né, a forma com que foi conduzido. Eu sempre falo que assistir às aulas, né, ou palestras que você conduz, sempre é muito bom, porque parece ser mais simples do que realmente é, né? Mesmo explicando todos os percalços que tem por esse caminho. E realmente eu acabo sendo uma entusiasta aí de experimentos desde a época do mestrado. Acho que a gente sente realmente essa questão da ciência, né, da manipulação, como você trouxe. Tenho vontade de fazer experimento, nunca fiz, né? Tento refletir sobre como colocar isso dentro da minha área, que é da ciência social aplicada, mas mais voltada para a sustentabilidade. Inovação, um pouco ali que eu já consigo enxergar um pouco melhor, mas é muito bacana, né? O Samuel, na hora que a gente estava falando, fazendo aquela dinâmica, vamos dizer assim, ele perguntou a respeito das datas, né, de aniversário, o que que isso influenciava, né? Qual é a relação disso com as respostas? Aí você poderia. É Sim, só o não, cenário? é nada, né? Porque assim, tem Uhum, alguns softwares que fazem uma distribuição aleatória sozinho. Então, o Qualtrics é assim. Só que o Qualtrics, a SPM, ela tem o contrato, mas a gente paga por uso, né? Então, como não é um uso real para um experimento mesmo, é só um exemplo didático, eu preferi fazer no Question Pro. O Question Pro não tem essa alocação automática, né? O Qualtrics, cada um que abre já ia para uma condição sozinho. Então eu uso esse recurso. Eu falo, eu ponho data de nascimento, eu ponho a cor preferida. Qual é a sua cor preferida? Amarelo ou azul? Aí se a pessoa põe amarelo, ela vai para uma condição, se ela põe azul, vai para outra. É só para distribuir vocês nas duas condições, de uma forma que eu não colocasse vocês, que fosse mais aleatória, né? Quem nasceu num aham, dia vai para tal condição, quem nasceu no outro vai para outra. Pode ser cor, mas é que cor, assim, de vez em quando há um desequilíbrio tão grande. Muita gente gosta do azul e pouca gente gosta do amarelo. Então aí os slots ficam desequilibrados, né? Data de nascimento geralmente dá essa distribuição mais equilibrada. Né? aham, sim, Tá? Mas perfeito, pode ser perfeito. assim, o número da casa que você mora, qualquer condição, o time que você torce, então, qualquer condição que vai te atribuir aleatoriamente uma das duas situações, tá? Perfeito, perfeito. Imagina. Alguém gostaria de se dirigir ao professor Evandro? Eu sei que aqui no chat está vindo um monte de mensagens, né, de agradecimento, Imagina, eu que agradeço. falando da clareza aí na explanação. Então, eu não sei se alguém gostaria de se pronunciar. Fiquem à vontade, gente. Vou só fazer um complementozinho, assim, Claro. eu não sei quantas pessoas aqui estão no nível da graduação, quantas estão na pós-graduação, né? Mas assim, eu tenho muito, eu oriento muito, tenho preferência para orientar estudos causais no doutorado e na graduação. No mestrado, eu tenho assim uma preocupação. Se o aluno tem tempo para se dedicar e fazer os estudos, eu até oriento também no mestrado. Mas eu prefiro orientar em uma iniciação científica e numa graduação, porque a gente pode errar o experimento que não tem problema nenhum, né? O doutorado tem 2 anos e meio, 3, para fazer estudo, então também não tem problema. O mestrado é muito curto, né? Você entra no primeiro ano, faz um monte de disciplina, aí no segundo ano, geralmente tem uma disciplina de seminários e depois você vai fazer a qualificação. Então você vai ter 6 meses para fazer depois os estudos. Então é muito apertado, então toma cuidado. Então vocês que estão na graduação e querem fazer uma iniciação científica, querem fazer seu TCC, façam experimentos. Porque se der errado, não tem problema. Você fala, olha, eu rejeitei a hipótese e eu acho que esses são os limites e recomendo que faça diferente na outra. E assim, eu gosto muito de orientar experimentos nessa fase de TCC e de iniciação científica, tá bom? E a Silvina está perguntando qual que é a orientação possível aí para os iniciantes, né? Que é aqueles que queiram começar aí a fazer seus experimentos. Assim, o que eu faço, assim, para quem é iniciante, assim, está na graduação, está na iniciação científica, eu falo o seguinte: olhe, leem estudos que testaram algumas coisas, estudos experimentais, e muda o contexto, né? Então, por exemplo, uma propaganda gera diferentes níveis diferentes formas de comunicação na propaganda geram resultados diferentes. Põe propagandas no seu contexto. Então, a Samara, ela estuda sustentabilidade.
Será que a comunicação, porque assim, já testaram comunicação informativa, emocional positiva e emocional negativa. Será Uhum. que a adoção de produtos mais verdes ou menos verdes é condicionada ao tipo de argumento da comunicação que eu uso? Então, isso já foi feito com produtos não ver, produtos gerais. Será que no sustentável também não funciona? Então, traga para o seu contexto algum estudo que já foi, replique. A ciência dura mostra isso para a gente. Então, por exemplo, Benedito ele fazia lá um estudo de aspergillos flavos, publicava em um mês. Aí um cara na Holanda pegava aquele estudo e testava outra coisa, ele colocava água com sal. Aí publicava. Aí o cara na Inglaterra, um outro cara que estudava isso, ele colocava água com sal e com cloro. E aí tinha uma sequência. Então, um replicava o paper do outro, melhorando. A gente, em ciências sociais aplicadas, acha que isso é feio replicar. E não é. A replicação faz parte do processo científico. Por quê? Porque tem que valer não só para o que o Evandro fez, tem que valer se o Evandro fizesse, o Marcos fizesse, a Samara fizesse, o Hermes fizesse. Aí vale. E aí a gente pega e replica um estudo anterior, mudando alguma coisinha. Então, eu começaria por aí, replicando estudos, mudando alguma coisa. Tá? Eu Perfeito, acho que é bem legal. perfeito. Muito bom, muito bom. Imagina. Professor, olha, a gente está chegando aqui na retinha final, né? Uhum. A lista de presença já foi colocada aos participantes, também a avaliação, então eu peço que todos preencham, por gentileza. Quero agradecer aí imensamente a sua participação, professor. Não quero tomar aí muito do seu sábado, foi uma manhã incrível. Retomei aí alguns momentos de lembrança, né, de algumas falas. O que me chama muita atenção é aquele estudo realmente do sorvete, do sorvete afogamento, me lembro desse exemplo, e algo que eu nunca esqueci, hoje tive a oportunidade de rever outros, e que é sempre muito interessante da gente perceber isso, e que nós, como pesquisadores, né, eu ainda uma pesquisadora júnior, né, dentro desse mundo, o quanto que a gente tem que ter cuidado na hora de observar os nossos dados, né? Porque acontece muito, né? A questão estatística de um experimento é como você falou, às vezes pela média você já consegue observar ali o resultado, mas o que está saindo, né? E a interpretação disso, o que tem a literatura. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido para que não aconteça o que aconteceu aí nos exemplos que você trouxe para nós, né? Então acho que esse é o ponto-chave e aí eu agradeço por trazer isso novamente, porque de fato, às vezes você fala, deu correlação, mas o que é que deu essa correlação? O que está em torno disso tudo, né? Então, acho que isso é um ponto crucial que a gente tem que sempre ficar de olho, né? Então, muito obrigada. Muitas pessoas, não sei se você está conseguindo acessar aí o chat, mas Tô sim. tem falado aí sobre o cuidado, a dinâmica, a forma com que você trouxe para a gente um pouco aí desse mundo dos experimentos. Então, muito obrigado. O Alexandre está pedindo aí o contato. Creio que você vai mandar também os slides para a gente Sim. disponibilizar os participantes, né? Então, muito obrigado, gente. Professor, mais uma vez, agradeço a sua vinda aqui ao nosso Café Entre Amigos, abrilhantou nosso sábado. Imagina. Obrigado a vocês. Agradeço de coração, em nome da Angrade, em nome aí da professora Manolita, que não pôde estar conosco no dia de hoje. Agradeço aos participantes, a todos que estiveram aqui com a gente, tá? Então, um bom aí sábado para todos. Nos encontramos no 34º Enangrade, que está chegando aí. Com Então, também certeza. estarei por lá. Sintam-se todos convidados. E é isso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado, professora Samara, agora, né? Virou nossa amiga doutora. Então, agradeço ao Anderson também, agradeço a professora Manolita, ao professor Edson. Foi realmente uma manhã muito legal. Vou acompanhar agora os cafés, que fiquei sabendo da existência. Vou acompanhar aqui os cafés, porque tem temas realmente que são muito bacanas. Então, obrigado a todos e a todas. E eu coloquei meus contatos aqui no chat e vou mandar os slides para a Samara, mas fico à disposição para o que for necessário que eu tiver ao meu alcance, tá bem? Muito bom rever alguns e muito bom conhecer todos. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Um ótimo Tchau, final de tchau. semana. Obrigado. Parabéns, Evandro. Obrigado.